setembro de 2023. O governo do Amazonas vai enviar uma aeronave ainda nesse domingo para buscar os corpos das vítimas da queda de um avião no interior do estado. Ao todo, 14 pessoas morreram no acidente. As vítimas são o piloto, o copiloto e 12 passageiros. O grupo viajava para a cidade de Barcelos, a 400 quilômetros de Manaus, para uma pescaria no Rio Negro. A empresa dona do avião que caiu no Amazonas divulgou a lista de ocupantes da aeronave. No entanto, o governo do estado só vai confirmar os nomes das vítimas após a perícia do Instituto Médico Legal. A Agência Nacional de Aviação Civil afirma que a situação da aeronave era regular. Pouco mais de 900 pessoas estão fora de casa em razão das cheias dos rios na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. A cidade mais atingida é Rosário do Sul, banhada pelo rio Santa Maria, que está a 53 centímetros acima da cota de inundação. Já o rio Uruguai está a 76 centímetros acima do nível normal. As chuvas no estado deixaram 48 mortos, principalmente no Vale do Taquari. Flamengo e São Paulo realizam às 4 horas da tarde o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã. O time carioca deve ter Gabigol, Bruno Henrique e Pedro no ataque. Já o tricolor paulista ainda tem dúvidas na escalação, com a possibilidade de Arboleda e Wellington jogarem entre os titulares. No horário de Brasília, 3 horas e 2 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Tombense. 3 horas, 3 minutos. Alô, alô, ouvinte CBN, muito boa tarde. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Domingo, 17 de setembro de 2023. Tarde de muito sol e calor em Campinas. No momento, 35 graus aqui no centro da cidade. Daqui a pouco, às 3h45 da tarde, o Guarani entra em campo para enfrentar o Tombense no Brinco de Ouro da Princesa. Jogo da 28ª rodada da Série B. E uma vitória do Bugre recoloca o time no G4 da competição. E até mesmo pode dar uma liderança provisória da competição ao Guarani. E quem vai contar essa história para você é Carlos Cabela, que está na narração da partida. Carlão de Freitas comenta. E Antônio Lupe, direto do gramado do Brinco de Ouro, está nas reportagens desse jogo. Agradecendo a você que nos ouve pelo 99.1 do seu rádio, que está no YouTube da CBN, está ligado no aplicativo do seu celular também pela CBN, ou que nos acessa no nosso portal no www.cbncampinas.com.br em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigado. Eu, Fábio Chaib, estou aqui no Central da Bola com todas as informações desse domingão de futebol. No mesmo horário do jogo do Guarani tem decisão também. Flamengo e São Paulo entram em campo às 4 horas da tarde no Maracanã pela primeira partida da final da Copa do Brasil 2023. Eu vou trazer todas as informações e os lances importantes desse jogão aqui para você na CBN. Pedindo a você a sua participação aqui na nossa jornada, pelo 19991869070. Pode ser mensagem de texto, mas mande áudio. Áudio é mais legal. Ouça sua voz aqui no Sonzão da CBN, pelo 19991869070. Ou participe também pelo chat do YouTube, youtube.com/CBN
Campinas, participe com a gente. Com Elton Grimaldi nos comandos técnicos aqui no nosso estúdio e com Naldo Araújo na técnica externa, trazendo esse sonzão da CBN do Brinco de Ouro da Princesa. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani e Tombense. Girando a equipe CBN Campinas, vamos direto ao Brinco de Ouro para falar com o repórter Antônio Lupi, que vai trazer os primeiros destaques do Guarani para essa partida e também tudo o que está rolando por aí. Tem até atração de música aí por aí nessa tarde, Lupi. Muito boa tarde, um forte abraço para você. Guarani e... Tudo bem, Chaipe? Boa tarde a você e a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. É ritmo de festa. Foi assim que começou a partida. Na verdade, que começou o aquecimento para o jogo do Guarani contra o Tombense. O Sam, aquele mesmo que fez muito sucesso com o grupo Sambô, deu um show aqui antes da partida. Agora ele já foi pro seu camarote para acompanhar o jogo, porque daqui a pouco tem decisão aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani precisa da vitória para voltar ao G4. E é o seguinte, se vencer por 2 gols de diferença, o Bugre assume a liderança da Série B e vai ter que secar o Vitória, que às 6 horas da noite enfrenta o Avaí no Barradão. Se o Vitória perder e o Guarani vencer por 2 ou mais gols de diferença, o Bugre vai terminar a rodada na liderança da competição. O técnico Humberto Louser tem 2 desfalques para o jogo de hoje contra o Tombense. O goleiro Pegorari e o volante Matheus Barbosa estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. No gol, Douglas Borges entra como titular e no meio-campo, Lucas Araújo. Destaque da equipe vai para Bruno José, o garçom do Guarani em 2023 e que agora está fazendo gols importantes pelo Bugre, viu, Chaibe? Grande Antônio Lupi trazendo os primeiros destaques do Guarani, então para você, muito legal, domingão de festa no Brinco de Ouro, já começou com atração musical para toda a galera bugrina e pode terminar também com liderança provisória para o Guarani nessa 28ª rodada da Série B. E pelo outro lado, como está o Tombense, que atualmente está mal no campeonato, né, Lupi? Está na zona de rebaixamento. Como vem o time lá de Minas Gerais para enfrentar o Guarani? Tombense. A equipe de Minas Gerais, o Tombense, luta desesperadamente para se manter na Série B em 2024. A equipe mineira não perde há 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. O técnico Moacir Júnior, que é praticamente um dos donos da equipe do Tombense, até pelos vários serviços prestados ao time mineiro, coloca em campo aquilo que ele tem de melhor. Ele não poderá contar com o zagueiro Wesley, com o lateral direito Kevin e com o atacante Keké, que estão no departamento médico. Destaque do Tombense para Fernandão, aquele mesmo, veterano, experiente jogador que já marcou 5 gols na Série B. Destaque também para Matheus Friso, camisa 10, confirmado no time titular. Ele que é o garçom da equipe do Tombense, com 4 assistências na Série B. 3 horas, 10 minutos, então, esse Guarani, esse Tombense, os primeiros destaques de Antônio Lupi, direto do gramado do Brinco de Ouro. Daqui a pouquinho, às 3h45, tem bola rolando e você acompanha tudo aqui com a gente na CBN Campinas. Quem vai narrar a partida é Carlos Cabela e ele já está lá na cabine melhor posicionada do Brinco de Ouro. Muito boa tarde, Cabela! Meu caro Fábio Sábio, ótima tarde para você, um grande abraço a todos que nos acompanham, verdade, que bacana esses eventos que o Guarani está fazendo no decorrer antes da partida, no meio do intervalo, como foi no derby, né?
Já tivemos aqui o Pagode com uma banda tocando ao vivo, que sensacional. E agora o DJ tá mandando bala aqui também, viu? Já tivemos a Another Break the Wall com o Pink Floyd. Tivemos também aqui, ó, o Justin Believe com o Journey. Aliás, uma versão gravada em 1981, num show ao vivo em Houston. Maravilhoso. E agora Guns N' Roses. É pra acabar, gente. É pra acabar. É pra dar ritmo à festa que deveremos ser daqui a pouquinho, quando a bola rolar. Porém, uma lua pra cada um nessa tarde aqui no Brinco de Ouro. Muito quente, hein? Você diz 35 no centro de Campinas, aqui no Brinco deve estar uns 98, mais ou menos, viu, meu caro Fábio Scheibe? Hoje eu acertei, hein, Cabela? Velho. Hoje eu acertei 35 aqui, pelo menos o computador não me derrubou, nem o celular. Muito calor na cidade de Campinas. Daqui a pouquinho tem bola rolando então com uma lua para cada um, então no Brinco de Ouro, daqui a pouquinho às 3h45. Carlos Cabela vai narrar e ao lado dele está Carlão de Freitas, que também tá curtindo esses sons musicais aí. Tem música para todo tipo de gosto, né, Carlão? Muito boa tarde para você. E esse jogo hoje, quem pensa que o Tombense vai ser parada fácil pro Guarani, pode estar enganado. O Tombense vai jogar a vida, precisando sair da zona de rebaixamento, não é isso, Carlão? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Fábio Scheibe. Que tarde agradável, apesar do calor, 35 graus, a sombra aqui no estádio Brinco de Ouro, mas realmente de parabéns à organização do Guarani Futebol Clube. Tive o prazer de dar um abraço aqui no Rômulo Moreno Amaro, grande Romão, meu parceiro lá de VV, faz parte do Conselho de Administração aqui do Guarani. Eu parabenizei pela festa linda que o Guarani está proporcionando ao seu torcedor, desde o jogo contra o Ceará, passando pelo derby e agora contra o Tombense. Tivemos show de pagode com o Sam, agora estamos curtindo um Guns N' Roses com Sweet Child of Mine, essa música maravilhosa. E claro, dentro de tudo isso tem o jogo, a cereja do bolo. Guarani muito bem escalado, tem as ausências, né? Não poderá contar com o Matheus Barbosa e com o goleiro Pegoraro. Em contrapartida tem o Douglas Borges e o Lucas Araújo, substitutos à altura. O Lucas Araújo é praticamente um 12º titular deste time do Guarani. Agora, como você disse, do outro lado vem o Tombense, que embora esteja fazendo uma campanha ruim na Série B, mas vem em evolução com o técnico Moacir Júnior, venceu o ABC por 3-0 na última rodada e conta com jogadores experientes. Veja que a escalação: Felipe Garcia, revelado pelo Santos, Roger com passagens pelo Palmeiras, Bruno Silva, ex-Ponte Preta, Avaí e Botafogo do Rio, Fernandão, que jogou aqui no Guarani, jogou no Palmeiras, Matheus Friso, que é o organizador. Então não é um time bobo, não. Mas o Guarani, se colocar em prática aquilo que tem feito dentro da Série B, com a atmosfera toda positiva aqui do estádio Brinco de Ouro, não vai deixar escapar. E de repente até saborear uma liderança neste domingo de muito calor aqui em Campinas. Fábio Scheibe. Exatamente, Carlão de Freitas. Vamos dar um panorama então da situação da Série B neste momento. O Guarani é o 5º colocado, tem 47 pontos, mas a diferença para o líder é de apenas 3 pontos. Então uma vitória bugrina hoje, nesta tarde no Brinco de Ouro, por uma diferença de 2 gols, como trouxe Antônio Lupe, coloca o Guarani momentaneamente na liderança da Série B, passaria o Sport no saldo de gols e colocaria o Guarani na liderança. Teria que esperar o jogo do Vitória, que às 6 horas da tarde o Vitória vai encarar o Avaí no Barradão. E caso empate, o Vitória também já passaria o Guarani no número de vitórias, no número de triunfos, mas o Guarani estaria na briga. Quer dizer, o Guarani tem que ganhar hoje diferença de 2 gols e torcer por uma vitória do Avaí sobre o Vitória para conseguir essa liderança nessa rodada. Vamos aguardar então a liderança do Guarani, ver o que acontece ao final dessa partida. Só dando uma repassada então, o Sport é o líder, tem 50 pontos, o Vitória é o segundo, 49, o Criciúma é o terceiro, 48, o Juventude é o 4º colocado, 47 pontos. Na 5ª colocação, Guarani, 47 pontos, e o Vila Nova, que empatou com a Ponte Preta na sexta-feira, é o 6º colocado com 46. O Novo Horizontino é o 7º, 45. O Novo Horizontino ainda joga na rodada, fecha a 28ª rodada amanhã às 9 horas da noite, recebendo o Ceará lá no Jorge Ismael de Biasi. Esses 7 times então nessa luta aí pelas 4 vagas que dão acesso à Série A do ano que vem. O 8º é o Atlético Goianiense, 44, mas o Goianiense perdeu ontem para o Botafogo, assim como o CRB, que é o 9º, tem 42. Na parte de baixo da tabela, a Ponte Preta com empate na sexta-feira foi a 33 pontos na 14ª colocação.
Sampaio Corrêa é o 15º, 31. O Avaí, que joga com Vitória hoje, é o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 30 pontos. E na zona de descenso, a Chapecoense é a 17ª, abrindo a zona de rebaixamento, 27 pontos. O Tombense, adversário do Bugre, é o 18º, tem 25. O Londrina é o vice-lanterna, 21. E o ABC, o Lanterninha, 16 pontos nesse momento da Série B. 3 horas 16 minutos, a gente vai para um breve intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações do Brinco de Ouro da Princesa para você ouvinte CBN. Antônio Lupe vai trazer as formações também dos times para esse duelo válido pela 28ª rodada da Série B. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A pluralidade de corpos e de poéticas da dança contemporânea de volta à cidade de Campinas com a 13ª edição da Bienal Sesc de Dança. Espetáculos nacionais e internacionais, apresentações para crianças, performances, instalações, encontros e atividades formativas. De 14 a 24 de setembro. Saiba mais em www.sescsp.org.br/Bienal de Dança. Apoio: Universidade Estadual de Campinas e Prefeitura de Campinas. Realização Sesc. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Enquanto a bola não rola, Guarani e Tombense. 3 horas 19 minutos, daqui a pouquinho tem Guarani e Tombense. 28ª rodada da Série B, direto do Brinco de Ouro da Princesa. Carlos Cabela narra, Carlão de Freitas comenta e Antônio Lupe está nas reportagens dessa partida direto do gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Mais uma vez, então, vamos acionar Antônio Lupe para me dizer como está a movimentação. Muita gente chegando por aí, Lupe, tarde de calor, tarde de sol, domingão bem propício para a família aí para o Brinco de Ouro. Tá ficando cheio o estádio aí, Lupe? Tá quente, né, Scheibe? Tá propício assim, tá mais ou menos, né? Porque o sol tá rachando a pino a cabeça da galera. Enfim, vida que segue, né? Como já diria o outro. Mas o pessoal tá chegando. O Guarani divulgou que mais de 7 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Isso foi divulgado na sexta, no período da noite. Então, acredito que vamos passar dos 7 mil torcedores. Por enquanto, Tobogã já recebe... Tobogã não. As vitalícias recebem um público legal. O Tobogã, aos poucos, o torcedor vem chegando. Na cabeceira sul, ainda a movimentação é pequena, até porque a galera tá lá do lado de fora, tomando aquela água gelada, aquele refrigerante, aquele suco de cevada, porque eu vou te contar uma coisa, viu, Fábio Scheibe? É um sol pra cada um.
Realmente, muito calor em Campinas nessa tarde de domingão. Eu aqui mesmo no estúdio já coloquei o ar-condicionado bem abaixo dos 16 aqui, dei um jeito e fiz essa engenhoca aqui, viu, Lupi? Achou o controle? Está aqui o controle, Elton Grimaldi me ajudou nessa. Aqui tá geladinho. E vamos acompanhar também a partida do Guarani por aqui. E tem decisão também daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde no Maracanã. Flamengo e São Paulo fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2023. E tem novidade nas escalações, viu? Dando uma palhinha aqui para a reportagem CBN. O Flamengo vai vir nesse jogo, Sampaoli escala o time com 3 atacantes nessa tarde. Gabigol, Pedro e Bruno Henrique formam o trio ofensivo do rubro-negro para essa partida de daqui a pouco lá no Maracanã. Gerson vai jogar no lugar de Arrascaeta, fazendo a meiuca lá do time do Flamengo. No São Paulo, uma boa notícia para a torcida tricolor. Arboleda vai para o jogo, ele que sentiu uma contusão na coxa nessa semana, no jogo do Equador, sua seleção, acabou machucando, tendo uma fibrose na coxa, mas está apto para a partida. Arboleda vai para o jogo, assim como Caio Paulista também na lateral esquerda. Essas são as opções de Dorival Júnior para a partida. Na frente, Lucas Moura e Caleri no ataque tricolor. Carlão de Freitas, que pena ser no mesmo horário essa partida do jogo do Guarani, mas vai ser um jogão pra gente acompanhar também. Quem tá no jogo do Guarani não vai poder acompanhar de perto, mas eu vou trazer todas as informações por aqui. O que esperar dessa partida, a primeira da final, Flamengo vindo com 3 atacantes aí, Carlão. Esperar muito equilíbrio, Fábio Chaves, até pelo momento que o Flamengo vive, um momento de cobrança, um momento de incerteza, né? No Campeonato Brasileiro vem de uma derrota cachapante frente ao Atlético Paranaense lá em Cariacica e uma cobrança enorme da torcida, uma cobrança da imprensa, uma cobrança da diretoria. Então é um Flamengo que vem cercado de interrogação. Diante de um São Paulo que, se não faz um Campeonato Brasileiro muito bom, caiu um pouquinho de produção, derrota lá no Sul para o Internacional, pelo menos nos campeonatos de mata, nos campeonatos eliminatórios, o São Paulo vai bem. Claro, teve a Sul-Americana, a eliminação, mas perdeu nos pênaltis, conseguiu ganhar o jogo, mas não levou a classificação em virtude do tropeço nos pênaltis, né? Rames Rodrigues mandou a bola lá na lua. Mas na Copa do Brasil, o São Paulo carrega aí uma campanha sensacional, eliminando 2 dos principais rivais, o Palmeiras do Abel, o Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. Então dá para acreditar que o São Paulo possa fazer frente ao Flamengo, mas é um duelo muito equilibrado. Talvez, Fabião, para não ficar ali em cima do muro, por ser no Maracanã, todo aquele clima, aquele ambiente rubro-negro, o Flamengo tem uma possibilidade maior de vitória, mas eu acho que o São Paulo consegue levar para o Morumbi a decisão em aberto. É isso aí, vamos acompanhar aqui todos os detalhes, os times estão no aquecimento lá no Maracanã, todas as informações vamos trazer aqui no momento para você, ouvinte CBN, saindo gol eu informo, e os principais lances dessa partida você saberá aqui com a gente. Mas a gente falou que a torcida do Guarani está indo pro brinco, muita gente já chegando ao Brinco de Ouro, e tem ouvinte CBN mandando mensagem indo para o brinco. Boa tarde, Fábio Chaves, grande equipe, eu sou Marcelo de Marisa. Tô indo pro Brincão, assisti o jogo e eu vi Cabira narrar 1-0 Guarani com o João Vitor e rumo à Série A. Um abraço a todos, bom trabalho. A torcida bugrina tá empolgada, tá animada, já teve festa no Brinco de Ouro, muito som, muita música, esperando agora a torcida bugrina uma vitória para coroar esse domingão e colocar o time de volta ao G4, quem sabe até uma liderança também, mesmo que provisória neste momento, mas o importante é estar entre os 4 primeiros e o Guarani está fazendo muito bem esse papel por enquanto. Faça que nem o Marcelo, mande sua mensagem para cá, para a CBN, pelo 19991869070. Mande o áudio aí, fala que você está chegando no Brinco de Ouro, qual a expectativa para a partida, se o Guarani ganha hoje 2 gols, coloca o Guarani na liderança. Sabendo isso, o torcedor manda sua mensagem aqui, fala pra gente se confia nessa vitória do Bugrão. O torcedor tem que estar animado para essa vitória do Guarani hoje, o Carlão de Freitas, mesmo com alguns desfalques, né? O Pegorari, um dos principais líderes da equipe, não vai para a partida, mas o torcedor bugrino tem que estar confiante para uma vitória contra um dos piores times do campeonato, né? O 18º colocado, o Tombense, aí no Brinco de Ouro, Carlão.
A confiança é tremenda e tem que estar. O momento do Guarani é um momento especial dentro da competição, tem que desfrutar desta situação. De repente, até uma liderança pode acontecer neste final de domingo, mesmo que seja provisória, mas saborear a primeira colocação é muito importante. A única preocupação, e até conversava com o Romão aqui nos bastidores do Estádio Brinco de Ouro, é esta euforia não contagiar, né? Ou de repente fazer com que esta euforia possa dar um clima de já ganhou dentro do grupo do Guarani. É uma preocupação, a gente sabe que às vezes existe isso no futebol. Porém, o comandante é Humberto Lousa. Ele já demonstrou que esta euforia ela não passa para o vestiário. A euforia é importante estar na arquibancada, mas no vestiário não, é pezinho no chão, cabeça no lugar, decisão atrás de decisão, encarar o Tombense como se fosse o Flamengo, por exemplo, o jogo da vida do Guarani, para aí sim concretizar os 3 pontos, continuar nessa trajetória rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, a torcida fazer festa tem mais é que fazer mesmo. É um momento sublime na vida do Guarani, é um momento de congratulação, o momento da festa do seu povo, e por isso esta euforia, esta alegria tem que estar predominando nas arquibancadas do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Scheibe. Oi, Glupi. Só pra gente registrar, Bruno Mendes, né, terminou o aquecimento e ele recebeu uma placa em homenagem aos 100 jogos pelo Guarani. A marca foi atingida na vitória contra a Chapecoense na última rodada. Gol marcado pelo Bruno José, 1-0, na verdade pelo João Vitor, 1-0. E nesse jogo o Bruno Mendes completou 100 jogos. Recebeu uma placa e também uma camisa com o número 100. Bruno Mendes, terceiro maior artilheiro do Guarani no século. Olha que legal, então, merecido então esse prêmio para Bruno Mendes, 100 jogos com a camisa bugrina. O Guarani, então, homenageando um dos seus ídolos. O Guarani faz muito bem isso. Esses tempos atrás também tivemos homenagens ao time campeão de 78 no Brinco de Ouro. E uma coisa espelha a outra, né? Reflexo da outra. O Guarani agora também, como o Antônio Lupi anunciou nessa semana passada, faz uns 10 dias, o Guarani reformulando o seu sócio-torcedor, né? Aquele programa que tem o sócio-torcedor fazendo parte do Guarani. O número de sócios torcedores aumentou bastante, consideravelmente nessa semana, chegando depois do clássico contra a Ponte Preta a 4.700 adimplentes. O Guarani, então, aumentando o sócio torcedor. Na primeira rodada, para você ter uma ideia do campeonato, o Guarani tinha 2.031 adimplentes. Depois da vitória, essa boa campanha no campeonato, o Guarani chegando a 4.700 sócios adimplentes nesse programa sócio-torcedor do Guarani. E a meta até o final da Série B, com essa boa campanha, é chegar a 10 mil sócio-torcedores. Uma informação que você trouxe muito bem, né, Lupi? Você detalhou esse programa novo, o Guarani alavancando esses números de um sócio-torcedor, não é isso? Sim, é uma reformulação que foi feita, né? Com setores, na verdade a setorização do estádio, os novos preços, os novos planos. Guarani que inclusive alugou, né, um stand em um dos principais shoppings da cidade de Campinas, e a adesão ela foi imensa, principalmente nos primeiros dias, como você destacou bem, antes do derby, do clássico campineiro. O sócio torcedor que ainda não adquiriu e ainda não migrou para esse novo projeto tem a opção de comparecer aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa para adequar aí ao novo plano de sócio torcedor do Guarani. E a meta, ela é ousada, né? É bater 10 mil torcedores, pelo menos até o final da Série B, Scheibe. Quando o torcedor vê resultado no campo, ele compra a ideia mesmo e consegue transformar essas ações em sucesso também. Sucesso de venda, sucesso de arrecadação, sucesso nesse sócio torcedor. Muito legal a ação do Guarani, espelhada também em grandes clubes que fazem isso também. O Guarani alavancando as suas fontes de renda, né? Arrecadação também, trazendo mais dinheiro para o Bugre. É um reflexo do campo no próprio clube também, né? 3h30, a gente vai para um breve intervalo agora, rapidinho, daqui a pouco a gente volta em definitivo para o Brinco de Ouro da Princesa. Antônio Lupi vai trazer as formações, as escalações, tudo pronto já para Guarani e Tombense, e também Carlão de Freitas vai comentar a expectativa e fazer uma análise dessa partida do Guarani na 28ª rodada, o Guarani enfrentando o Tombense às 3h45. Uma vitória hoje recoloca o Bugre no G4 da competição. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol.
Guarani e Tombense. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. CBN Serviço. A Prefeitura de Valinhos abriu processo seletivo para contratar 32 agentes comunitários que vão atuar pelo programa Saúde da Família nas regiões dos bairros São Marcos e Parque Portugal. Os interessados devem ter 18 anos, ensino médio e comprovar que moram nos bairros São Luís, Roncaglia, Samambaia, Santa Gertrudes, Bosque dos Eucaliptos, Santa Maria, Contendas, Fonte Messia, Jardim Portugal e Lopes. No São Marcos serão 4 equipes, cada uma com um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e 6 agentes comunitários. No Parque Portugal, uma equipe com um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e 8 agentes. As inscrições devem ser feitas pelo site Avança Sem Cedilha, sp.org.br até o dia 25 de setembro. A taxa é de R$ 60. De Campinas, Felipe Pereira. Só na CBN você ouve Juca Kfouri. Terá valido a pena viver nababescamente do esporte para terminar seus dias assim? Juca Kfouri está toda manhã no Jornal da CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Enquanto a bola não rola, Guarani e Tombense. 3 horas 33 minutos, daqui a pouquinho, 3h45, tem Guarani e Tombense, 28ª rodada da Série B. Série B que tem mais 2 jogos para completar essa 28ª rodada. Às 6 horas da tarde, lá no Barradão, tem Vitória e Avaí. Jogo importante para o Bugre. E também a rodada se encerra amanhã, às 9 horas da noite, lá no Jorge Ismael de Biasi, com Novo Horizontino e Ceará. Lembrando que a Série A não tem partidas nesse domingo devido à final da Copa do Brasil, então todos os jogos foram desmembrados, a rodada foi toda desmembrada durante a semana que vem também a mesma forma, jogos somente nos dias anteriores à final da Copa do Brasil. Nesse domingo tem Flamengo e São Paulo e você saberá todos os detalhes, você acompanha todas as informações aqui com a gente durante o jogo do Guarani. 3 horas e 34 minutos, voltamos ao Brinco de Ouro para chamar Antônio Lupi, para perguntar para ele se as equipes já estão definidas, Lupi. Escalado pelo técnico Humberto Louser. A equipe do Tombense também pronta e escalada pelo técnico Moacir Júnior. Tá tudo pronto aqui no Brinco. Se tá tudo pronto, eu aciono agora Elton Grimaldi, que vai por aquela trilha especial com Antônio Lupi, então trazendo todas as detalhes, as informações, a ficha técnica completa do jogo aqui na Rádio CBN. Futebol, vamos CBN. Sempre comigo. Guarani e todo campo tocou. A bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor. Pronto e escalado. O Guarani entra em campo para enfrentar o Tombense com Douglas Borges, camisa 31 no gol. Na lateral direita com a 13, Diogo Matheus. Na zaga 12, Alan Santos, 3, Lucão. E na esquerda com a meia dúzia, Mike. Meio campo do Bugre tem 21, Lucas Araújo. 18, Matheus Bueno. E 27, Bruninho. No ataque, 17, Bruno José. 11, Derek. E 19, João Vitor. Repetindo a formação inicial do Bugre. Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike.
Lucas Araújo, Matheus Bueno, Bruninho, Bruno José, Derek e João Vitor. No banco, à disposição do professor Humberto Louser, 22 Álvaro, 7 Pablo Tomás. Com a camisa de número 100, Bruno Mendes, 23 Wenderson, 28 Bernardo, 29 Isaac, 30 Ian, 33 a novidade pela primeira vez no banco de reserva, Gustavo França, 34 Valber, 36 Kaique, 37 Iago Teles e com a 78 Regis. Fundada em 1914, Tombense é tradição. Sua história traduz em suas cores, sua torcida mais pura emoção. Pronto e escalado o Tombense do técnico Moacir Júnior para enfrentar o Guarani com camisa de número 1, Felipe Garcia. Na direita com a 2, Pedro Costa. Na zaga, 3, Augusto, 4, Roger e na esquerda, o experiente Egídio. No meio-campo, também experiente com a 5, Bruno Silva, 8, Bruno Matias e com a 10, Matheus Friso. No ataque, com a 7, Robert, a 9 de Fernandão e com a camisa de número 11, Cleiton. Repetindo a escalação do Gavião Carcará. 1, Felipe Garcia, 2, Pedro Costa, 3, Augusto, 4, Roger, meia dúzia, Egídio, 5, Bruno Silva, 8, Bruno Matias, 10, Matheus Friso, Robert tem a 7, Fernandão a 9, Cleiton, camisa número 11. No banco, à disposição de Moacir Júnior, 12, Léo Lang, 13, Ednei, 14, Matheus Buiati, 15, João Pedro, 16, Guilherme Santos, 17, Daniel Amorim, 18, Rafinha, 19, Alexandro, 20, Alexandre Jesus, 21, Marcelinho e com a 22, Lucas Marques. A arbitragem do jogo. Do Distrito Federal, apita o jogo Magielson Lima Barbosa. Magielson Lima Barbosa é o dono do apito. O assistente 1 é Levi Souza Silva, do Distrito Federal. O assistente 2 é Wagner Júnior Bonfim Ledo, do Paraná. No VAR, do árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. 3 horas 38 minutos, muito obrigado Antônio Lupe, que de forma brilhante, como sempre, trazendo todas as informações, as escalações para essa partida. Guarani pronto, Tombense também pronto, a arbitragem escalada também. Então eu aciono o Carlão de Freitas, que está no Brinco de Ouro, com um pouco de calor por aí, gramado perfeito. Humberto Louser decidiu fazer o básico, né, Carlão? Não tem Pegorari, não tem Matheus Barbosa, escala o goleiro Douglas Borges, obviamente, e também Lucas Araújo. Esse time é capaz de conseguir essa vitória e voltar ao G4 da competição, Carlão? É capaz, Fábio Scheib, é capaz sim, sem dúvida alguma. É o favorito, tem que assumir este protagonismo. O acesso do Guarani passa sim por uma vitória sobre o Tombense. Gosto desse trabalho simples que o Humberto faz, sem tantas invenções, sem tantas pirotecnias. Sai o Pegorari e entra o Douglas Borges, sai o Matheus Barbosa, entra o Lucas Araújo, que é um personagem frequente desta titularidade do Guarani. Agora, tem que levar a sério, tem que encarar o jogo, o clima de festa, o clima de euforia, ele tem que ficar na arquibancada. Dentro de campo é muita seriedade, é decisão e o Guarani tem que impor o ritmo. Jogar como tem jogado no Estádio Brinco de Ouro, assumindo o protagonismo, tomando a iniciativa. É um time que tem como essência um jogo mais reativo, mais um contragolpe muito forte, mas acredito que hoje o Tombense vem para jogar atrás da linha da bola, então o Guarani muda um pouco a sua característica de jogo, vai ter que se impor desde o início, mas o Guarani tem qualidade, é o favorito. E outra, vale até liderança, Fábio Scheib, então olha a importância do jogo. Agora, tem que tomar cuidado com o Tombense, jogadores cascudos, raposas da bola. Olha aqui, Felipe Garcia, Egídio, Roger, Bruno Silva, Matheus Friso, Fernandão, ou seja,
Jogadores experimentados, jogadores experientes, jogadores que não vão se intimidar até com esta atmosfera positiva que paira no Estádio Brinco de Ouro. Mas mesmo com o Tombense sendo experiente, vindo em ascensão na Série B, eu sou mais Guarani e o Bugre tem que assumir esta responsabilidade, assumir as rédeas da partida para concretizar mais 3 pontos desta Série B. Fábio Chaib, Guarani, favorito a vencer o jogo logo mais aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Obrigado, Carlão de Freitas. Hino Nacional Brasileiro. Três horas 42 minutos, rolando a bola, passando a bola então para Carlos Cabela, que vai trazer as emoções desses 45 minutos iniciais desse duelo do Guarani, que pode valer liderança do campeonato e a volta ao G4 também. É com você, Cabela, boa transmissão, um grande abraço. Guarani e Tombense. Legal, Fábio Chaib, grande abraço a todos aqueles que nos acompanham em FM, em 99,1 FM. Também em todas as plataformas que transmitem o sonzão da CBN Campinas e, claro, também no YouTube. A você que está pelo YouTube, uma ótima tarde de domingão, com muito calorão e você ligadão aqui na CBN Campinas. Já tivemos a execução do hino nacional brasileiro, como você já acompanhou aqui na CBN. As duas equipes vão se posicionando ali primeiramente para fazer aquela foto histórica do jogo entre Guarani e Tombense. E daqui a pouquinho essa bola rola para o torcedor presente aqui no Brinco de Ouro tentar esquecer o calor, se é que tem como, né? E prestar apenas atenção no jogo. Tem como esquecer o calor de uma hora dessa, meu caro Antônio Lupe? Não tem, Cabela. O calor, ele está em todo lugar que a gente olha. O gramado aqui atrás do gol, o gramado do Brinco, excelente. Mas aqui ao fundo, a gente vê algumas folhas secas, né, por conta do forte calor. Estou suando uma barbaridade, reflexo do forte calor. Passei protetor na face para amanhã não ficar igual ao boneco vermelho, né? Então, um Power Ranger vermelho. Então, assim, o reflexo ele é gigantesco do calor aqui no Brinco. A maioria dos torcedores protegendo a cabeça com chapéu, com boné, mas o calor é muito forte, viu, Cabela? E acredito, mas acho que o Carlão pode falar melhor, mas isso vai refletir também dentro de campo entre os jogadores. O Carlão até já falava fora do ar comigo aqui que o primeiro tempo deve ser um primeiro mais lento, né, pelas equipes devido a esse calorão todo, né, Carlão? Ah, verdade, Cabela. A não ser que alguma equipe faça o gol nos primeiros minutos, mas em condições normais de um jogo de futebol, o primeiro tempo vai ser aquele primeiro tempo de estudos, em que os times vão se poupar um pouquinho, porque o calor está muito forte, a maratona da Série B ela é intensa. Agora, se acontecer aquelas coisas do futebol, aquelas coisas malucas, o Guarani começa o jogo, já faz um gol, pode mudar o ritmo de jogo, mas num 0-0 normal, acredito que as duas equipes vão se poupar. Esse forte calor vai atrapalhar até o desenvolvimento do jogo, infelizmente. Agora, Carlão, em relação às equipes em campo, o Guarani que busca a liderança, o Tombense que tenta sair dessa zona desconfortável que está, o Tombense não pode pensar em empate, né? Tem que pensar em vitória. E isso pode favorecer o Guarani? Pode favorecer o Guarani, mas mesmo nesta situação complicada que o Tombense vive, ele não vai mudar o estilo de jogo. Ele deve jogar atrás da linha da bola, esperando a equipe do Guarani, buscar o contragolpe, jogar no erro do Guarani. Por isso a importância do Guarani estar focado, do Guarani estar ligado, para não deixar que o Tombense goste
Em condições normais, mais uma vez, o Guarani tem tudo para vencer. É melhor equipe, mais qualificado, os números mostram isso, mas tem que jogar o jogo. E se o Guarani colocar em prática aquilo que vem desenvolvendo dentro da competição, notadamente nos últimos jogos, o Guarani tem tudo para confirmar a vitória. Muito bem, as duas equipes daquela rodinha já tradicional antes do apito do árbitro, conversando pela última vez ali dentro do gramado, fazendo aquele papo entre apenas os atletas que estão em campo para o início da partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. No meu celular aqui estamos marcando 34 graus. Agora essa 34 aqui. Essa temperatura, meu caro Antônio Lupe, é em um termômetro que está instalado em algum local aqui da região. Não é dentro do gramado do Brinco, porque no gramado do Brinco a gente pode multiplicar por pelo menos 2, né, Lupe? Ah, pelo menos 2, Cabela, porque eu vou falar o seguinte, viu? 39 graus aqui no gramado. Meu Deus do céu. Bora no centro do gramado, pontapé inicial com a equipe do Tombense. Tá ali no toque inicial o Matheus Friso para dar início à partida. Acertando o árbitro, agora sim, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Tombense. Futebol Globo CBN. Toca a bola, a equipe do Tombense do campo defensivo, a bola chega no sistema defensivo, Augusto, no bico da bola, despacha para o campo de ataque, se envolve a defensiva da equipe do Guarani com o Bueno, o Matheus Bueno sobra a bola, domina, recua mais uma vez com o Alan Santos, que já faz a abertura lá pela direita com o Diego Matheus. É comecinho de jogo, comecinho de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, que recebe mais uma vez um ótimo público nesta tarde de domingaço com o solzão da CBN aos 4 cantos aqui da região de Campinas. Acaba a equipe do Bugre do campo defensivo ali com o Alan Santos. Já faz a abertura pela esquerda mais uma vez com o Lucão. Domina a bola, o torcedor já vai cantando, o torcedor já vai empurrando o Guarani para cima do Tombense nesse comecinho de jogo. O Fernandão chega ali para cima do Lucão, ele toca do Alan Santos que devolve lá pela direita. Diogo Matheus vem com ela dominada, vem carregando a bola para o campo de ataque, já faz o break. Olha do lado, olha do outro, encontra o Matheus Bueno ali pertinho do círculo central do gramado, devolve do Diogo Matheus, que recua com o Alan Santos mais uma vez. Já faz a ligação pela esquerda, o Lucão já vem pela primeira vez, o Guarani no campo de ataque, lá da esquerda ele vem carregando, não estava na bola. Lançamento feito na ponta canhota para o Mike, muito forte. Direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Tombense, zagueiro fazendo lançamento. Podemos dizer que é assim mesmo, Lupe? Na verdade o Lucão, ele já demonstrou em outras partidas que tem aí uma qualidade para fazer um lançamento melhor. O Mike pediu a bola no gramado. O Lucão tentou por elevação muito forte, tiro de meta para o Felipe Garcia. E sai chegando perigosamente ali ao redor da área. O Guarani vai fazendo a proteção ali na marcação, na saída de bola. Sobra com o Egídio. Já bota no campo de ataque. Fernandão recebe a bola, ela escapuliu um pouquinho. Ele foi para o domínio, o árbitro nota a falta. Quando a bola escapuliu um pouquinho, o Matheus Bueno foi para fazer a dividida, mas cometeu a falta, enfim, em cima do Fernandão. É falta, primeira falta do jogo que favorece a equipe do Tombense, que não tem pressa nenhuma. Tá lá, pega a bola, devolve ali no gramado. Já passamos de 2 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo. Comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. Falta cobrada para o Silva, fica com ela no círculo central do gramado, devolve no Friso. Faz o toque mais atrás, trabalha do lado direito, de um lado e outro, vai buscando espaço ali o Augusto, devolve do outro lado lá com o Roger, dominou, o Derek apertou a marcação, o Roger girou o corpo para sair jogando, vem para o campo de ataque, mas o Guarani, Carlão de frente, você falou que talvez fosse um pouquinho mais lento, mas a marcação, pressão do Guarani não tá tão lenta não, né? É uma marcação forte, tentando se impor, tentando forçar o ritmo, né? Ou forçar o erro da defesa do Tombense. Começa lá em cima, começa de uma maneira muito intensa, assim. E tá conseguindo, né? Os erros da equipe do Tombense já acontece mais uma vez. O Mike acabou escorregando, uma travada ali na grama. Põe a mão ali na batata da perna esquerda, reclama um pouquinho, mas parece estar tudo bem com ele. Arremesso manual vai para a equipe do Guarani. Matheus Bueno recebe, domina, devolve o Mike. O Mike encara a marcação, tenta o toque por baixo, faz a roubada de bola. A equipe do Tombense com Robert, toca no Fernandão, já trabalha ali pelo intermediário, vem chegando a equipe do Tombense, mas quem vem na prensada ali pelo meio, Lucas Araújo. Faz o toque na bola, naquela travada, a bola sobra com o Douglas, goleirão da equipe do Bugre. Para sair jogando, começa tudo de novo a equipe do Bugre. Ali no sistema defensivo vai trabalhando a saída de bola, Lucão. Recebe Lucão, faz de domínio, abertura para descer com o Mike. Torcedor canta, vai cantando o torcedor, empurrando o Guarani. Tabelinha feita, Bruninho fica com ela pela intermediária. Abriu uma avenida por ali, preparou a batida, pega o goleiro! Felipe Garcia.
Faz a defesa, o Bruninho fez certo, abriu uma avenidaça ali à frente da grande área. Ele enfiou o pé na bola, meu caro Lupe. Com a colaboração dos dois jogadores que atuam pelo lado esquerdo, Mike e João Vitor, toque para o Bruninho, que foi carregando até a intermediária, chute forte no centro do gol para a defesa do Felipe Garcia. Tem mais um arremesso manual para a equipe do Guarani, mais uma jogada errada do Tombense. Sai jogando a equipe do Guarani, um arremesso manual. Tem bola para o câmera ataque ali pelo lado esquerdo. João Vitor com ela, encarou a marcação. Pintou levantamento na área. O Derek foi na dividida. Último toque da equipe do Tombense. Evitou a saída. O Pedro gosta, mas deixou com a equipe do Guarani. Mais uma vez o Guarani se mantém. Mike preparou o cruzamento. Preferiu o toque. Bruninho recebeu do lado esquerdo. Perna direita, vem cruzamento por baixo. Passa por todo mundo. Ninguém consegue tocar na bola ali no meio da grande área. Passou pelo Derek, passou também pelo Diogo Matheus, foi passando por todo mundo. Não era o Diogo Matheus, não, era o Lucas Araújo que estava ali, Lupe. Na tentativa do cruzamento do Bruninho, mais uma pelo lado esquerdo. Derek, inclusive o artilheiro do Bugre, com visual novo, cabelo platinado, furou a bola e também o Lucas Araújo. Susto na defesa do Tombense. Estamos chegando a 5 minutos, a terceira saída errada de bola da equipe do Tombense, graças à marcação forte do Guarani, Carlão. E a terceira vez a bola sai justamente aqui à nossa frente e arremesso manual para o Bugre. Mostra a eficiência desse tipo de marcação. Esta marcação alta, não sei se o Guarani vai conseguir resistir em virtude do forte calor, mas por enquanto vai dando muito certo. Foi falta. O zagueiro, ele segurou o braço do Derek o tempo todo e puxava o braço do Derek. Responde a equipe do Tombense no campo de ataque, lançamento muito forte. Foi falta, Lupe, em cima do Derek. Você lembra dele? Magnelson? Teve algum jogo aí, mas acho que foi da Ponte. Ele deu um show. Verdade. Show de erro. Não lembro agora o adversário. Falta clara em cima do Derek que ele mandou o jogo seguir. Carlão já tá pegando aqui. Vou ver se eu trabalhei nesse show aí, Lupe. Acho que foi com o ABC. Ele já pegou o HD dele aqui, o Carlão. É um HD que você vai folhando. Mas ele vai achar daqui a pouquinho o jogo que foi. Toca para a equipe do Guarani, vem para o campo de ataque, Lucão. Ponte Preta e Vitória da Bahia, 2-2. Foi um show! Foi. Verdade. Bem lembrado, Lupe. E o Carlão já puxou aqui nos arquivos ele aqui. Foi realmente. Toca para a equipe do Guarani no campo de ataque, lá pela direita com o Diogo Matheus, devolve, círculo central do gramado do campo defensivo, Alan Santos. Ele recheia por ali, faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passo, olha de um lado, olha do outro, ele encontra o Lucão. Aberto pelo lado esquerdo, o zagueirão que vem para o campo de ataque, mais uma vez trabalhando a equipe do Bugre. Na descida pela meia esquerda, já chega pertinho do bico da grande área, faz a abertura pela esquerda com o Mike. Prepara o cruzamento, brecou, rolou mais atrás, trabalhou, Matheus Bueno ajeitou na perna direita, carregou, chega uma marcação, foi para a abertura, mais uma vez com o Mike, aberto do lado esquerdo, encara a marcação, chega o zagueirão para cima dele, volta a bola no Matheus Bueno, toca a bola à frente da grande área, Bruninho recebeu, foi para a tabela na devolução, Bruninho não consegue fazer o domínio. Foi puxado de novo, né? A bola pegou nele. Então tem que parar o jogo. Sim. Tem que parar o jogo, então. Chegou Alan Santos a cobertura ali pra cima do Cleiton. Faz a fita, o Cleiton invade a área, toque feito, sai o goleiro. Douglas Borges pra fazer a defesa. Se a bola tocou no árbitro, tem que parar, Lupe. Para o jogo, bola para quem estava com a posse, pro Guarani. A gente que nunca soprou um apito na vida conhece a regra, hein, Cabelo? Tô sentindo um ar estranho depois de tudo desses 7 minutos, hein? Olha o Bruno José lá pela direita, faz de domínio, preparou o lançamento, carregou da linha de fundo, pintou cruzamento na segunda trave, sobe de cabeça o Pedro Costa para botar para fora. Será que nós vamos ter o show? Ou o Mag Show de novo, hein, Lupe? Será? Espero que não, né? Mas parece que o trailer já lançaram. Tentativa pela direita, a bola saiu. Essa sim saiu, tiro de meta para o Felipe Garcia. Meu Deus. Carlão de Freitas, para acabar com isso, agora tem que resolver a situação e já fazer logo um gol aí. E também não se deixar levar, né? Por erros de arbitragem, não ir no barulho da torcida. É aquela coisa que a gente tem falado. É focar realmente o jogo. É claro que em determinado momento a paciência tem limite, né? Mas não pode se deixar levar, é impor o ritmo. Já está fazendo bem isso. Estamos com 8 minutos e o Guarani manda na partida. Só tomar cuidado com esse contragolpe aqui. O Cleiton tirou o Alan Santos para dançar aqui quase. Se ele faz o cruzamento antes, poderia complicar as coisas. Então, ajustar essa marcação, porque vai ser a jogada do Tombense, o contragolpe.
8 minutos e meio de bola rolando no primeiro tempo. 0-0, placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. É a 28ª rodada da Série B que você está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Bruno Silva recebe, domina, tentou o toque mais o meio, acabou furando, consertou, fazendo o passe para o Pedro Costa, já devolve pela meia, trabalha com Bruno Matias. Vem para o campo de ataque a equipe do Tombense. O Bruno faz o domínio, devolve no Bruno Silva, de Bruno para Bruno ali. O Matias para o Silva, já faz a abertura com o Egídio, lá pela esquerda, experientaço Egídio. De Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, grandes nomes, grandes clubes do Egídio. E agora no Tombense, trabalhando pelo lado direito, mais uma vez a descida com Augusto. Ele já faz de domínio, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe. Ninguém se apresenta, o Guarani vai marcando de longe. Agora sim ele faz o lançamento lá na ponta canhota, vai passando por todo mundo. O Cleiton chega na bola, não chega na bola. A bola vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. E o técnico, o Moacir Júnior, tá lá, ó. Só chamando os jogadores para marcar a pressão. Agora sai de bola da equipe do Guarani. Pro Guarani tá dando certo, né? Tá fazendo a pressão, tá atrapalhando demais a equipe do Tombense. 9 minutos e meio desse primeiro tempo, 0-0 pra cada jogo, arremesso mano cobrado. Dá um tapa na bola, o Diogo Matheus joga pro campo de ataque, o Derek briga pela bola ali pelo meio, junto com o Bruno Silva. A sobra de bola, coloca no gramado, o Bruninho brigou por ela, a bola deu uma escapulida, chegou por baixo o Bruno Matias para fazer o corte na sobra. Com o Robert, ele devolve ali pelo meio com o Bruno Silva, já faz a abertura com o Egídio. Lá pela esquerda, no campo defensivo, o Egídio. Ele vem carregando a bola, atravessa a linha divisória do campo, já bota no campo de ataque, lá descendo com o Cleiton para fazer o domínio, encara a marcação do Bruno José, devolve mais atrás o Egídio com ela na perna canhota, inverte a jogada ali pelo círculo central do gramado com o Bruno Matias. Fez o passe já pela direita com o Pedro Costa. Recebe a bola, faz o domínio e recua. Para começar de novo, mais uma vez, o Tombense no campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já chegamos a 10 minutos deste primeiro tempo de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. É a 28ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Tombense também nada para o Tombense, Fábio. Central da bola. No Maracanã, os dois times já no gramado para o começo do jogo entre Flamengo e São Paulo pela final da Copa do Brasil 2023. Daqui a pouquinho, às 4 horas, tem bola rolando. E pela Série D, ontem o Ferroviário bateu a Ferroviária de Araraquara por 2-1 lá no Presidente Vargas e conquistou o bicampeonato da competição. Futebol Globo CBN. Guarani se atrapalha na saída de bola, ela sobra com o Lucas Aruz, dá um bico na bola, encontrou Bruno José lá na ponta direita, botou velocidade, carregou, invadiu a área, preparou o cruzamento, corte feito do Bruno Silva. Bota a bola para fora, escanteio, o primeiro do jogo é para a equipe do Bugrão, é lá pela direita, Lupi. E que gás do Bruno Silva, hein? Saiu lá do meio campo, viu que o contra-ataque seria mortal para o Guarani, deu o carrinho na bola. Bruno José já estava levantando a cabeça para olhar o posicionamento dos atacantes dentro da área. Só que teve um problema ali nas costas do Bruno Silva, mas fez um sinal que está tudo bem. Tem escanteio, o Guarani é lá pelo lado direito. Mike e Diogo Matheus na bola. É a dupla Mike e Diogo, tá lá na cobrança do esquinado, vem bola para a grande área. O árbitro autoriza a cobrança. Diogo Matheus deixou a bola. O Mike faz a jogada ensaiada com o Diogo Matheus. Devolve no Mike. Jogou muito à frente a bola, mas deu certo. Ainda sobrou com o Diogo Matheus. Ele faz a proteção, carrega, busca a linha de fundo. Prepara o cruzamento. Foi prensado na hora H, bola para fora. É outro escanteio. O primeiro, o ensaio não foi legal não, viu, Lupe? Não foi nada bom. E se na primeira foi o Bruno Silva, nessa foi o Bruno Matias, que fez o corte e comemorou como se tivesse feito um gol. Mais um escanteio, mais um pela direita, Mike e Diogo Matheus, a dupla na bola. Ali mais uma vez, os dois jogadores do Guarani na bola. Mais uma vez o Diogo Matheus toma a distância, fica com ela. Agora ele bateu o levantamento na segunda pau de cabeça, o desvio vai pintar, sobe o goleiro. Subiu de cabeça o João Vitor, deu uma testada na bola, mas ela foi fraquinha, facilitou para o Felipe Garcia, viu, Lupe? E para o desespero do Bruno Silva, que já apontava o posicionamento do João Vitor, que estava livre de marcação. Só que na hora do cabeceio, ele mandou muito alta, fácil para o Felipe Garcia, goleiro do Tombense. O Bruninho cometeu a falta em cima do Robert, e a falta para o Tombense, ali pertinho do círculo central do campo. Bruno Silva chega sem muita pressa, o Friso coloca a bola no gramado, um fica do lado do outro ali, sai toquinho curtinho, já faz a cobrança da falta. Bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro. 13 minutos de bola rolando o primeiro tempo. 0-0 placar do jogo. Vem Tombense para o campo de ataque. Fernandão faz de domínio, devolve no Egídio. O Egídio faz de domínio, vem para o campo de ataque e tenta imprimir velocidade lá pela esquerda. Deixa com Cleiton. Por baixo, quem chega é a marcação. Na dividida ficou, levou a melhor. A equipe do Bugrão com Lucas Araújo. Com ela já toca no campo de ataque. O Derek recebeu na devolução. Não, Derek.
Não, Derek, assim não. Tinha que ser lá na ponta direita, que o Bruno José passava lotado por ali. Lançamento feito, sai jogando aqui pelo Tombense, que vem para o campo de ataque com o Robert, ali pelo ciclo central do gramado, adiantou demais a bola. Carlão de Freitas, e o jogo, 13 minutos, Carlão. O jogo Guarani continua com mais volume, agora que começa a criar um pouco mais pelos lados, o lado direito com o Bruno José, sempre uma jogada interessante, mas muito equilíbrio até aqui. O Tombense com a proposta de jogar atrás, jogar um pouco mais, o Guarani impondo o ritmo. Friso com ela, a torcida não gosta, achou que foi uma falta em cima do Bruninho ali. Sobra de bola com o Friso, ele vem carregando para o campo de ataque, camisa número 10 da equipe do Tombense, rola a bola com o Egídio, lá do lado esquerdo para fazer o domínio, aperta a canhota, faz o break, devolve no campo defensivo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Bola para fora, remexe manual que favorece a equipe do Bugre. Já cobrado, Lucão com ela, domina, rola a bola com o Matheus Bueno. Aí caminhando com a bola, o Fernandão acompanha de longe. Começou. Vai carregando a bola ali pela intermediária, deixa lá com o Alan Santos. Começou onde, meu caro Fábio Scheibe? Tem bola rolando no Maracanã para a primeira partida da final da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo já duelam lá no estádio do Maracanã. 1 minuto de jogo, 0-0 neste momento. Bola para fora, remexe manual para a equipe do Tombense de campo defensivo lado esquerdo. Olha lá o Egídio, sem muita pressa. Carlão, você disse que eles poderiam se poupar devido ao calor. No Tombense até que parece que sim, mas o Guarani não, né? Mas o jogo caiu um pouquinho, né? O começo do Guarani foi intenso, o nível físico lá no alto e a temperatura muito forte. Eu não digo nem se poupar, acho que naturalmente o cara acaba, né? Porque tá muito forte o calor, né? Não há quem resista. Mas o Guarani está mais em cima, mas com mais volume. Lucão com ela, toca na bola ali pela meia, faz a ligação com o João Vitor na ponta canhota. Recebe bola, faz de domínio, dá uma pedalada, busca o espaço de um lado, de outro, tenta o cruzamento, vem bola para a grande área, sobe de cabeça zaga. Ela sobra com o Bruno Silva que está jogando com o Pedro Costa. Esse domina, gira o corpo, só que gira na contramão ali. O Mike vai para cima, faz a pressão, ele rola a bola com o Friso, evita a saída. Matheus Friso faz de domínio, devolve mais uma vez com o Pedro Costa, que sai jogando para a equipe do Tombense. Trabalhando a bola na saída, fez a finta no primeiro, escapou do segundo, rolou pela direita com o Robert. O Robert já faz de domínio, prepara o lançamento, prefere o toque é feito do lado com o Friso. Tá sentindo ali o Mike, hein? Parece que o Mike tá sentindo, depois daquela travada que ele deu no primeiro minuto. Para perceber que ele tá calculando o movimento, né? Exatamente. Ele foi cobrar um lateral agora, que ele deu uma manquitolada, eu percebi também. Tá sentindo, aquela travada na grama no comecinho do jogo lá, ele sentiu algo e tá atrapalhando o desenvolvimento dele. Vem bola pro ataque do Tombense, lançamento na grande área, Cleiton recebeu, dominou, buscou alguém para fazer o passe, ele girou, bateu travado na hora H. Sobra de bola com o João Vitor, já bota a velocidade e sai jogando a equipe do Bugre. João Vitor ligado uma quinta, vem carregando a bola pela ponta canhota, chega a marcação do Pedro Costa para cima dele, ele ajeita a bola na perna direita, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele inverte a jogada, bota a bola ali pelo meio com o Lucas Araújo, que já encontra o Bruno José lá na direita, pertinho do bico da grande área, preparou o cruzamento, vem bola, segunda trave, sobe Pedro Costa de cabeça para fazer o corte. Egídio toca na bola, ela sobra mais uma vez com o Bugrão, dessa vez é lá pela direita, Diogo Matheus pintou cruzamento na área, João Vitor tocou, bateu na mão, tava aberto o braço, Lupe, você tá pertinho aí, Lupe, do Pedro Costa. Ele tava de costas para mim. E eu não tive a sensação se o braço estava colado no corpo, mas o árbitro estava muito perto. Ele para o jogo. Acredito que o árbitro de vídeo deve estar batendo uma caixa com ele. Tem um jogador passando mal ali do Tombense, parece que é o Egídio. Não é o Egídio, o Egídio tá lá embaixo. Acho que é o Matias ali que tá caído ali, vai se levantando. Mas para mim, Carlão, o João Vitor, ele joga a cabecinha para trás, a bola não vai no corpo, vai no braço que tá do lado do corpo. Eu prefiro aguardar um pouquinho mais, né? Deu para perceber realmente a bola daqui, pegou na mão. Agora resta saber, eu tô com a dúvida se tá com o braço aberto ou se ele estava colado ao corpo, mas já há ali uma conversa com o VAR. Eu fiquei com a sensação, Cabela, que o braço estava colado aqui na região da costela. Mas eu tô de trás, né? O braço estava na frente. E o Maguielson, ele estava de frente pro lance. Então eu acredito que ele vai mandar o jogo seguir. Cabela. O VAR não chamou ele não. Oi, pois não, Fábio. Realmente, tem uma cabeçada mesmo do jogador bugrino, acaba batendo no braço, o braço está colado ao corpo, o jogador do Tombense ainda tenta pôr o braço para trás das costas, assim, como se estivesse falando que não quer participar do lance com a mão. Pondo para trás, nesse momento a bola bate nele, mas está grudada ao corpo sim, viu?
Então eu enxerguei demais, vocês todos estão melhor do que eu no olhar à distância. Muito obrigado. Obrigado, Fabião. 18 minutos e meio, bola rolando aqui no Brinco de Ouro. Matheus Bueno sobra de bola. Foi falta em cima do Matheus Bueno. Foram duas faltas ali. Uma no lance normal e depois o Matheus Bueno caído. O Matias chegou pra cima dele ali, viu, Lupe? E dá uma bronca o árbitro pra cima do Bruno Matias, camisa 8, que fez a falta dupla pra cima do camisa de número 19, o João Vitor, acredito, é ele mesmo, João Vitor. Não é o João Vitor, não. É o Lucas Araújo? É o Matheus Bueno que tá lá, o 18. Isso. Aparentemente tá tudo bem com ele. Diogo Matheus coloca a bola em jogo. 19 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Lucão com ela, toca na bola, faz a abertura pela esquerda com o Mike, ajeita a bola perto da canhota, lançamento feito para o Bruninho, não consegue domínio, escapuliu a bola, foi para fora, só tiro de meta, foi à sua frente aí, Lupe, não deu para ele, hein? Não, o lançamento foi muito alto e ela ganhou ainda distância. O Bruninho tentou se esforçar todo, mas não conseguiu. Tanto é que fez um sinal de positivo pelo lançamento. Tiro de meta, Felipe Garcia e Santos. E que também já está um bom tempo na equipe do Tombense. 19:40, primeiro tempo, Alan Santos de cabeça escora, ela sobra pela intermediária, mais uma vez Lucas Araújo, toca na bola, faz a ligação com o Derek, domina a bola, coloca no gramado, escapa da marcação do Bruno Silva, faz a proteção, gira de um lado, carrega do outro, encontra o Mike passando lotado ali pelo lado esquerdo, já fez o passe com o João Vitor, recebe a bola na perna direita, recua mais uma vez com o Matheus Bueno, encontra ali pela meio Araújo, que toca mais atrás com o Lucão. Você ouviu o toque marcando, nós vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da Chevrolet Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, 28ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, vem Guarani para o campo de ataque, pintou o cruzamento, vem bola para a grande área, subiu o zagueiro, fez o desvio, o Derek ajeitou ali pela meia-lua da grande área, sobra de bola, Matheus Bueno chegou batendo! Siriguidu! O Derek toca para trás, o Bruno Silva tenta fazer um corte, não chega na bola, mas o Bruno Bueno chega. Na dividida leva melhor e de bico manda pro fundo do gol. 20 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, Matheus Bueno no Siriguidu. Para o Bogrão, nada para a equipe do Tombense, Lupi. Depois que a zaga da equipe do Tombense bateu cabeça, a bola ficou viva na entrada da área, limpa, leve e solta para o Matheus Bueno acertar um belo chute, estufar a rede do goleiro Felipe Garcia. Ele estava procurando esse gol não saía, até que enfim saiu. Matheus Bueno marca o primeiro gol dele na temporada, o primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Tombense 0. Bogrão tá na frente, insistiu naquela marcação na saída de bola, e quando a equipe do Tombense achou que tinha feito o corte, meu caro Carlão, daquele cruzamento que veio lá da direita, lá do Diogo Matheus, tava tudo certo, não dava nada certo não, o Matheus Bueno tava ligado no jogo. O Guarani com aproximação, os volantes chegam, né, uma das virtudes do time do técnico Humberto Lousa, os volantes que participam do jogo, que arrematam em gol, não ficam ali marcando apenas então somente no campo de defesa, então é uma arma importante, deu certo nesse gol do gol. Vem Bogrão de novo com o Derek, preparou de longe a batida, lá trave! Pancada de perna à esquerda do Derek, do meio da rua, ela explodiu no travessão, foi pra fora, quase o segundo, levanta o torcedor do Brinco, Lupe. E que jogada do Guarani, opa, não tá mais comigo, João Vitor, Bruninho, e também não tá comigo, a bola tava com o Derek, que de fora da área mandou um chute forte, que explodiu no travessão do Felipe Garcia. Tá on fire o Bugre no jogo. Quase o segundo gol da equipe do Guarani no jogo, tá 1-0, o Bogrão tá na frente, tava girando o tempo e o placar do jogo, não deu nem tempo chamar, porque o placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Para o Bogrão, Matheus Bueno marcou.
Tombense. Nada para a equipe do Tombense, Fábio Scheibe. Central da bola. E com essa vitória parcial, o Guarani está subindo para o segundo lugar da competição com 50 pontos ganhos, mesmo número de pontos do Sport, o líder. Caso o Bugre faça mais gols e ganhe essa partida por diferença de 2 gols, será o líder da competição. Maracanã, 10 minutos do primeiro tempo, segue Flamengo 0, São Paulo também 0 pela final da Copa do Brasil. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, 1-0, o Guarani tá ganhando, vem pro ataque, Matheus Bueno, autor do gol, já rola ali pela meia, de primeira passou, Bruninho, na meia, a lua da grande área, brecou, rolou, mas atrás começa com o Matheus Bueno, encontra o Mike, prepara o chute, o Friso encosta na cobertura, ele faz a abertura com o João Vitor, lado esquerdo, devolve na linha de fundo, Mike chegou, recebeu, dominou, devolveu, João Vitor com ela, ajeitou, perto da direita, encontrou a frente da área, só que a bola foi curta, ali para a chegada do Matheus Bueno, ele briga pela bola aqui, o Lucão com ela, faz o domínio, João Vitor mais uma vez para tocar a bola, por baixo, devolve, com o Lucão começa de novo no sistema defensivo. Vai rolando a bola, o Guarani vai ganhando o jogo 1-0. Vai dividindo a liderança com o Sport nesse momento, o Bogrão. Firme e forte, passos fortes, rumo, buscando aí o acesso. Lá pelo lado esquerdo, aliás, pelo direito, o Diogo Matheus. Faz o domínio, devolve do campo defensivo, trabalha pela esquerda com o Lucão. Para fazer o domínio, toca ali pelo meio, Matheus Bueno domina a bola, busca de um lado, Fernandão encosta, ele dá um tapa na bola, faz a abertura pela esquerda com o Lucão. Recebe a bola lá do lado esquerdo, Mike, para fazer o domínio na frente do marcador, ele volta a bola com o Matheus Bueno ali pela intermediária, que vai articulando toda a saída de bola da equipe do Bugre. Diogo Matheus com ela, dá um tapa na bola lá pela direita, recebe o Lucas Araújo, devolve com o Diogo Matheus, prepara o passe é feito ali pelo meio, chegou por baixo, Egídio, para fazer o quarto e sai jogando com a equipe do Tombense. Fernandão recebeu, dominou, deixou o corpo ali para proteção, sobra de bola com a equipe do Guarani, toca na bola, no bate-rebate, sobra com o Bruninho, Guarani do campo de ataque, rola a bola ali à frente da área, com o Derek, preparou de longe, assim não, né, Derek? Primeira foi legal, foi por cobertura, o goleiro estava adiantado, tudo mais, aí ele se empolgou, viu, Lupe? É confiança, né, Cabela? Na primeira tentativa de longe, ele acertou o travessão, na segunda pegou mal na bola, mandou longe da meta do Felipe Garcia, que já colocou a bola em jogo. Galera tá mandando mensagem aí, Fábio Scheibe. Muita gente participando aqui, feliz com o Guarani. Um abraço para o Gilberto Damiani, tá lá na Itália, curtindo o somzão da CBN. Abraço também para o Gustavo Magalhães, tá em Pindamonhangaba. E o Bruno Henrique fala que vai ser 2-1 pro Bugrão, tá curtindo o somzão na CBN. Todos aqui no chat do YouTube. Galera mandando mensagem, participando no 991869070, o nosso WhatsApp. Pode mandar seu recado também, tá? Manda mensagem aí. Bola recuada, começa de novo o sistema defensivo, o Tombense. Ali pelo meio com o Augusto, já faz o domínio, encontra aberto pela direita, o Pedro Costa faz o domínio, recua, rola a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito, o Mike só faz a proteção, Robert vai para cima, bola para fora, tiro de meta. Carlão de Freitas, 26 minutos e meio, primeiro tempo, 1-0 Guarani, resultado muito importante para o Guarani. Muito importante, um jogo difícil em que o Guarani estava com dificuldades, pelo menos de furar esse bloqueio do Tombense, embora não estivesse passando sufoco, o Douglas não fez uma defesa sequer, mas o Guarani com dificuldades ofensivas, lado esquerdo muito bem marcado, estava encaixotado, lado direito também, só teve uma descida do Bruno José, mas aí o gol veio por dentro, é claro, numa falha defensiva do Tombense, mas aí vale a qualidade dos volantes, a percepção dos volantes do Guarani também, observando a segunda bola, e o Matheus Bueno foi de uma qualidade imensa, né? Uma percepção na falha defensiva do Tombense, soltou o pé, marcando um golaço, gol que dá uma tranquilidade e dá confiança. Agora há pouco você chamou a atenção do Derek, de ter arriscado de longa distância, mas foi justamente por esta confiança. Então é o momento em que o Guarani manda no jogo, é soberano na partida e tem boas condições até de aumentar o placar, porque ofensivamente o Tombense inexiste aqui em Campinas. Parada para hidratação, você consegue se hidratar aí também, meu caro Antônio Lupe? Sim, mas as minhas águas já se esgotaram, né? Depois do intervalo eu vou ter que subir até a cabine para o reabastecimento. E um detalhe interessante, o Gandula que corre aí na frente de vocês, na frente do tobogã, ele além de colocar a bola em jogo, ele também coloca algumas garrafinhas de água ali na lateral, para que o jogador ou até mesmo o bandeira número 2, se eles estiverem afim, se hidratar também durante o jogo. Bela atitude do Gandula, que corre ali na frente do tobogã. Além da bola, ele repõe garrafinhas d'água. Pede uma para ele também, Lupe, já que a sua acabou aí, pô. É que a gente não pode, né? Tem o tal do protocolo, tem que esperar, tem que ficar aqui atrás do gol. Não pode nem mais debruçar na placa. Nem isso pode? Não pode mais. Caramba, hein? Tá certo, então.
A equipe do Tombense já vai voltando aqui pro gramado. Os jogadores do Guarani ficam lá conversando com o Humberto Lousa, ele tomando aquela água para voltarem ao gramado. Agora sim já estão voltando. Vamos ter o reinício. Agora, Fábio Scheibe, quando começa aqui com a situação da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, Fábio Scheibe. 15 minutos do primeiro tempo lá no Maracanã, um jogo muito igual, sem nenhuma chance clara para nenhum dos dois lados. Flamengo 0, São Paulo também 0. Flamengo no ataque poderoso. Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. O São Paulo contando com o Arboleda na zaga, que estava machucado essa semana, está jogando também. Lucas Moura também na frente do tricolor paulista, junto com o Caleri. Um jogo muito equilibrado no momento. Aquela agitação toda dos bastidores do Flamengo atrapalha o jogador dentro de campo, Carlão? Eu acho que na hora que a bola rola, não. Agora a preparação, sim, né? Um ambiente pesado, um ambiente conturbado. Aliás, foi uma tônica do Flamengo nesta temporada, né? O Flamengo, mesmo se for campeão da Copa do Brasil, não conseguiu acertar um momento, né? Sempre gerou desconfiança. O Sampaoli ou outros treinadores também não conseguiram formar um time, muita bagunça. Então, esse ambiente pode atrapalhar. A hora que a bola rola, eu acredito que não. Vai recomeçar a partida aqui no Brinco de Ouro. Tá ali o Douglas Borges para repor a bola em jogo. Manda todo mundo lá pra frente. Quer papo e volta ali. Não quer toque de bola e volta à área, não. Joga do campo de ataque. O Derek sobe de cabeça. Ela sobe com o Bruno Silva de fura. Ela volta com o Derek. Domina, coloca no gramado. Rola com o Lucas Araújo, que encontra o Diogo Matheus aberto lá pela direita. Devolve do Lucas Araújo. Reentrada no campo. O Bruno Silva vai pra cima dele. Faz o corte. Deu certo. Sobrou com o Diogo Matheus. Botou velocidade. Abriu lá pela ponta direita. Bruno José. Carregou linha de fundo. Vem cruzamento no meio da grande área. Golaço! Siriguidu! Golaço! Guarani! Bruninho! De voleio! No meio da área! O canhão para dentro do gol do Felipe Garcia. Cruzamento da direita, Bruno José na medida pro Bruninho fazer um golaço. Guarani! A 30 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. O Guarani amplia. Faz 2-0 para cima do Tombense com uma pintura do Bruninho que pegou de voleio entre os zagueiros, que só ficaram assistindo, porque tinha que assistir essa pintura. Um golaço do Guarani que faz 2-0 para cima do Tombense, Lupi. Um gol para todos os torcedores do Guarani deixar o estádio, pagar o ingresso de novo e voltar ao brinco, porque foi um golaço. Se você for do dicionário e procurar a palavra golaço, estará esse gol do Bruninho. Depois do cruzamento do Bruno José, o garçom da equipe pela direita, praticamente em cima da risca da pequena área. Um lindo voleio, sem chances para o goleiro Felipe Garcia. Bruninho marca o 9º gol dele na temporada, o 2º do Guarani no jogo. Tá no placar do brinco, Guarani 2, Tombense 0. 2-0, o Guarani tá ganhando. Esse Siriguidum foi uma pintura, meu caro Carlão de Freitas. Que golaço, jogada inteira muito bem feita, muito bem concatenada, muito bem organizada. O Bruninho como centroavante, né, posicionou bem o corpo e bateu cheio de estilo. Um golaço, um gol maravilhoso, um dos mais bonitos desta temporada aqui no estádio Brinco de Ouro. E o Guarani fez exatamente o que era para ser feito. Aproveitou o momento de instabilidade do Tombense, vencendo por 1-0, a confiança lá em cima para aumentar o placar. Eu não sei não, Cabela, posso até me enganar, mas tá com cheirinho de goleada, hein? Vai jogando a equipe do Bugre, o Mike toca a bola, Cabela. a bola vai para fora, arremessando não, pois não, Lupe. Com esse resultado, o Guarani vai assumindo a liderança da Série B e vai secar, por enquanto, o Vitória, que joga daqui a pouco contra o Avaí no Barradão. 2 ou mais gols de diferença colocam o Guarani na liderança, mas é preciso secar o Vitória. 32 minutos e 40 de bola rolando para a equipe do Tombense do campo de ataque do Bruno Matias. Rola a bola com o Egídio na pela esquerda. Torcida canta, torcida vibra, torcida empurra o Bugre para cima do Tombense. Vem o jogo 2-0. Friso recebe ali no círculo central do campo. Já faz o domínio, levanta a cabeça, encontra o Bruno Silva aberto pelo lado direito. Deu um tapa na bola. Fez o toque com o Pedro Costa, tentando a devolução ali pela meia. Fez o trabalho, bola rolada para o Friso. Ameaçou bater, preferiu o toque. O toque é feito por Egídio lá pela ponta canhota. Carregou o Egídio de um lado e de outro. O Cleiton pediu, o Egídio foi na linha do fundo.
chegando, foi acompanhando o Diogo Matheus com ela, subiu lá em cima. Douglas Borges para fazer a defesa e botar a ordem na casa da equipe do Bugrão. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 33 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 2 para o Guarani. Matheus Bueno e Bruninho. Tombense. Nada para a equipe do Tombense. Fábio Scheibe. Central da bola. Maracanã, 20 minutos do primeiro tempo, segue Flamengo 0, São Paulo também 0, pela primeira partida da final da Copa do Brasil. Amanhã, 2 jogos da Série A do Brasileirão. Tem início a 24ª rodada, com o Bahia recebendo o Santos na Fonte Nova, às 8 da noite. E em jogo atrasado da 15ª rodada, o Corinthians encara o Grêmio na Neoquímica Arena, às 9 da noite, com total cobertura CBN. Futebol Globo CBN. 34 minutos deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro, 2-0, o Bugrão tá ganhando. Olha a bola lá pela esquerda, sai de bola aqui no Tombense com o Roger. Ele vem carregando a bola, busca espaço, toca a bola do lado com o Augusto, já faz o domínio, busca alguém para fazer o toque, ninguém se apresenta. Ele fez o toque ali pelo meio, trabalha com o Bruno Matias para fazer o passe lá pela esquerda, lá do outro lado com o Egídio. Egídio faz o domínio, carrega a bola na diagonal, devolve com o Bruno Matias. Mais uma vez dá uma penteada na bola, encosta a marcação do Derek para cima dele, rola a bola pelo círculo central do gramado, passa por todo mundo pelo círculo central do gramado e sobra com o Augusto, que vem para o campo de ataque, trabalhando com o Friso. Friso devolve a bola mais uma vez com o Bruno Silva, que recua lá atrás com o Augusto para começar de novo. 35 de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. O toque CBN está marcando para você que está acompanhando Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani recupera a bola, campo defensivo. João Vitor com ela, deu um tapa lá para o Alan Santos na zaga, que já faz a abertura pela direita com o Diogo Matheus. Recebe o camisa número 2, o número 13 da equipe do Bugrão no campo de ataque. Bruno José já faz o domínio, toca na bola, fez o lançamento para o Lucas Araújo, rei da lateral do campo, lá na ponta direita, vem cruzamento, desvio. Bola para fora, escanteio que favorece a equipe do Guarani, é lá pela direita, viu, Lupe? Tentativa do cruzamento do Lucas Araújo, a bola explodiu no corpo do Roger, zagueiro, capitão da equipe do Tombense. Tem escanteio o Guarani, que não tem pressa para colocar a bola em jogo. Diogo Matheus, capitão do Bugre, vai para a bola e o Mike também. Já chegamos a 36 minutos deste primeiro tempo. O terceiro escanteio do jogo, o terceiro para a equipe do Bugre. Mais uma vez a dupla Mike e Diogo estão por lá. Estão lá compondo a jogada. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. O Mike deixa a bola, vai Diogo Matheus na batida. Perna direita, levantamento na marca do pênalti, vai passando por todo mundo. João Vitor pegou de primeira, explodiu na zaga, foi para fora. Não deu para ver se ela tinha a linha do endereço do gol, mas ele pegou bem pra caramba na bola, hein, Lupe? E forte, né, Cabela? Livre mais uma vez o João Vitor. Do outro lado, da onde foi a cobrança do escanteio. Pegou forte, tinha sim a direção do gol, mas tinha muita gente na frente. Tanto é que a bola explodiu no jogador do Tombense, se perdeu pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Guarani, só que dessa vez é pelo lado esquerdo. Bruninho e Mike na bola. Os dois ali para fazer a cobrança do escanteio. Para a equipe do Bugrão, 37 minutos, é o primeiro tempo, 2-0, o Guarani está ganhando. Bruninho deixa a bola para o Mike, perto da canhota, levantamento, lá na segunda trave, sobe a zaga para fazer o corte de tiro, perigo, sobra de bola com o Matheus Bueno, que já faz o domínio, coloca no gramado, rola com o Diogo Matheus, aberto lá pela direita, mantém Bugrão no campo de ataque, vem descendo a equipe do Guarani, mais uma vez com o Diogo Matheus, Bruno José passou, pegou a bola, dominou, tentou a finta, perde o lance, Bruno Matias fica com ela, Bruno José na recuperação, comete a falta e o árbitro vai dar cartão amarelo para ele, viu, Lupe? É o primeiro do jogo para Bruno José, camisa 17. Não estava na lista dos pendurados. Bruno José está amarelado. 37,5. Primeiro tempo, 2-0, o Guarani está ganhando. E uma lua para cada um, continua uma lua para cada um, hein? Trabalha a bola a equipe do... Mais um cartão amarelo, hein? Mais um cartão amarelo, é isso, Lupe? É pro João Vitor. Ele foi reclamar com o árbitro, ele puxou a camisa. Quando puxa a camisa, cartão amarelo, não tem jeito, né, Lupe? Foi pro João Vitor, eu até fiquei na dúvida aqui. João Vitor, camisa 19. Reclamou, recebeu o cartão amarelo. Também não estava na lista dos pendurados.
Trabalha a bola mais uma vez, a equipe do Bugreli pela intermediária, campo defensivo, o Fernandão fica com ela. O árbitro, se não foi falta não, segue o jogo, o Fernandão levanta, a bola fica com a equipe do Guarani. No perde, ganha no bate e rebate, chega por baixo, lançando, vai fazer o quarto. E agora uma falta. Falta do Roger para cima do Derek, que ficou caído no gramado, Lupe. Se ela não foi igual, ela foi mais forte do que, por exemplo, a do Bruno José. Então, critério não tem, mas tudo bem, segue o jogo. Falta no meio-campo, sem cartão, Guarani já coloca a bola em jogo. É o Mag Show. Mag Show dando ar da graça no gramado, né, Carlão? Ele é muito confuso, né? Gostei, Mag Show. Agora, o João Vitor tem que levar um puxãozinho de orelha, né, Cabela? O Bruno José tinha acabado de levar o cartão pela mesma jogada, não satisfeito. O João Vitor fez a mesma falta que o Bruno José aqui do lado esquerdo de ataque do Guarani. E não contente, ele ainda deu um bico pra fora aqui na bola. Também tem hora que, meu Deus do céu, né? Pode abusar também, né? Ah, pelo amor de Deus, ele viu que o companheiro tomou o cartão do mesmo jeito. Aí ele vai e comete a mesma falta. Até olhei pra ver se não estava forçando o cartão. Não, o Lupe já falou, ele não estava pendurado. Porque realmente foi uma falta tão boba que eu achei, ele deve ter tomado de propósito, não é possível. Sobra de bola com Bruno Matias, faz o domínio. Já faz a abertura pela direita com Pedro Costa. Vem também se para o campo de ataque, vem carregando a bola. Pedro Costa encosta a marcação para cima dele do João Vitor. Tenta o toque na bola, por baixo o corte é feito. A bola volta ali com o Bruno Matias. O Bruno Matias devolve e o Pedro Costa reclamando com alguém ali. Camisa 2 do Tombense ficou reclamando com alguém que não se apresentou para receber a bola. Roger toca na bola, trabalha no campo de ataque com o Bruno Silva. Já domina a bola na perna direita. Encontra o Pedro Costa livre de marcação pela direita. Já faz o domínio. De primeira fez o passe à frente. Tenta o toque, chegou por baixo a marcação, a bola foi para fora. Para mim, o último toque do jogador do Tombense. Para mim, o último toque foi do Robert. Arremesso para o Tombense, já fez a cobrança, rola a bola lá pela lado esquerdo, mais uma vez por ali com o Roger. Para fazer o domínio e tocar com o Egídio, que recebe a bola, busca alguém para fazer o passe, encosta Bruno José para cima dele. Ele tenta a finta, carrega ali na diagonal, escapa da marcação do Bruno José, passa pelo Derek, fez a tabelinha, recebe de volta no bico da grande área o Egídio. Para fazer o domínio, gingou para lá e para cá, carregou, busca alguém para o passe é feito ali, entrada da área com o Bruno Matias, tenta a devolução, chega por baixo para fazer o corte, o Matheus Bueno não consegue, ela sobra com o Egídio, vai para a finta, prepara o cruzamento, sobra de bola com o Friso, girou, bateu! Espalma o goleiro! O Douglas Borges fez uma linda defesa, mas quase. Por muito pouco ela não sobrou ali pro Fernandão, viu, meu caro Lupe? Chute cruzado do Matheus Friso, se esticou todo o Douglas Borges e fez o certo, né? Espalmou pela linha de fundo. Só que ele não contava com o Fernandão sozinho, que não conseguiu colocar a bola pro fundo da rede. Tem escanteio a equipe do Tombense, Egídio. Camisa meia dúzia na bola. Bateu cabeça a zaga do Guarani. O Carlão vai falar daqui a pouquinho. Bateu bonito a cabeça agora ali. Por pouco o Tombense não diminuiu o placar, hein? Egídio na cobrança do quarto escanteio do jogo. É primeiro pro Tombense. É pelo lado direito, de perto da canhota. Egídio da bola foi pra ela, perto da esquerda, levantou da área. Sobe a zaga do Guarani de cabeça para fazer o quarto e bota pra fora. Lucas Araújo estava por ali em mais um escanteio que favorece a equipe do Tombense. Mais uma vez ali pela direita e mais uma vez o Egídio tá na cobrança do esquinado. É pela ponta direita, de perto da canhota, vai pro cruzamento, vem fechadinho, o primeiro pau foi lá. Douglas Borges para fazer o quarto. Bora sobra com o Egídio, mais uma vez recua com Pedro Costa, ajeita a bola perto da direita, cruzamento da área, zaga subiu, mas sobrando com o goleiro Douglas Borges, que bota a ordem na casa do Guarani. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 42 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 28ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Guarani! Líder da Série B, por enquanto, pelo menos provisoriamente, é o líder. 2 pro Guarani. Tombense! Nada para a equipe do Tombense, Fábio Scheibe. Central da bola. 28 minutos do primeiro tempo, parada técnica agora no Maracanã, segue Flamengo 0, São Paulo também 0, primeira partida da final da Copa do Brasil. O tricolor paulista teve uma boa chance com Caleri, mas Matheus Cunha pegou o chute do argentino. Nesse final de semana também conhecemos os semifinalistas da Copa Paulista. De um lado, 15 de Piracicaba pega a Portuguesa Santista. No outro lado da chave, o São José encara o Grêmio Prudente. Partidas de ida e volta nos próximos finais de semana, viu, Cabelão? Vem Guarani pro campo de ataque, Mike domina, aperta a canhota, devolve, Lucão faz o domínio, busca alguém, Matheus Bueno com ela, marcação encosta, vai tocando a bola aqui pro Guarani.
Reta final do primeiro tempo, vem para o campo de ataque, Bruno José que está do lado esquerdo, recebeu, dominou, encontrou Mike, linha de fundo, pintou cruzamento para trás, chegou a zaga para fazer o corte. Bruno Matias chegou, providencial corte no camisa número 8 aí, viu, Lupe? E paga geral para o sistema defensivo do Tombense. Ele não é tão grande não, Bruno Matias é pequenininho, mas deu uma bronca danada. Vem Bugre pro ataque. Vem Bugre, ali com o Mike, dominou, rolou, Matheus Bueno com ela, inverte a jogada, lá pela direita, sobra de bola com o Diogo Matheus, já encontra o Lucas Araújo lá na ponta direita, preparou, cruzamento, segundo pau, Bruno José de cabeça, joga a bola pelo meio, tá viva a bola por ali, brigou por ela, foi pro gramado, Derek, ele pediu o pênalti, o árbitro não foi nada, sobrou Bruno José, bateu pro gol, pega o goleiro. Felipe Garcia bota a ordem na casa, você achou que foi pênalti do Derek aí, Lupe? Achei que não, achei que foi lance normal. O Derek caiu, pediu pênalti, a bola sobrou para o Bruno José, que mandou um chute forte no ângulo, mas o Garcia fez a defesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Ô Carlão, quando o jogo tá muito fácil, a concentração cai, porque a zaga do Guarani, desse último lance que a gente falou, bateu cabeça. Outra coisa, não só o estar fácil, claro, consequência desta facilidade, a zaga do Guarani não está trabalhando, né? O Douglas não está trabalhando, trabalhou ali, estava atento, estava ligado, salvou, mas a zaga não está trabalhando. Então, às vezes, você fica meio fora do jogo. Então, deu vacilo, a bola ficou pererecando e permitiu que o Matheus Friso finalizasse, mas o Douglas fez aí uma boa intervenção. Mas está ligado todo instante. É decisão para o Guarani. Não interessa se o Tombense é fraco ou forte. O Guarani tem que passar o carro. 44:50. É o primeiro tempo, tá 2-0 para o Bugrão, hein? O Matheus Bueno marcou a 20 e o Bruninho a 30 fez um golaço, hein? Um golaço do Bruninho a 30 minutos, 2-0. O Bugrão tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Sai jogando também mais uma vez pela direita. Pedro Costa tenta fazer uma graça ali na frente do Bruno José. Ele esqueceu que era o Bruno José que estava à frente dele. Só isso. 5. Opa, vamos a 50. Bruno José tenta a finta. Pedro Costa briga pela bola. Cuidado, viu, Bruno José, de puxar a camisa. Já tem amarelo. Toma cuidado. Numa dessa, né, Lupe? Numa dessa dá ruim pro Bruno José, né? Já tá amarelado, tem que tomar cuidado. O árbitro Maguielson. É o Maguielson. Ele foi lá, conversou com o Bruno José. Tem que tomar cuidado, né, Cabela? É verdade, é verdade. O Carlão tá rindo aqui, mas é verdade. É o Maguielson, ele faz Maguielson. Maguielson é o nome tipo daquele jogador que dá espetáculo, né? Exatamente. Maguielson. Ele chama o espetáculo pra ele. Que beleza. Seja positivo ou negativo, né? Pois é. 45:50, vamos a 50 nesse primeiro tempo. Tá jogando a equipe do Tombense lá pelo lado esquerdo, por ali quem trabalha do Bruno Matias, encontra o Friso, o Egídio tá aberto lá pela ponta esquerda, o Friso faz o break, devolve no Matias, carrega a bola ali pertinho do círculo central do gramado, devolve pela direita, na direita com o Augusto, lá sai jogando para a equipe do Tombense, aqui na direita o Pedro Costa que recebe a bola para fazer o domínio, já bate a bola no campo de ataque, sobe no campo de cabeça, escora, vem com o Bruno Silva, ali pela intermediária que faz o recebimento, já vem um tapa na bola para o Matias que encontra o Egídio aberto lá pelo lado esquerdo, o Egídio prepara o cruzamento, prefere o toque mais atrás com o Matheus Friso, recebe a bola na perna canhota, vem cruzamento para a área, Lucão lá no meio da área de cabeça para fazer o corte, aí daí Maguielson, quase que o Maguielson toma o rolado, hein? A sobra de bola com lá com o Cleiton, ele domina, rola a bola, faz a tabelinha com o Bruno Silva, vem carregando a bola na diagonal pela intermediária, deu um tapa na bola pela direita, mais uma vez por ali com o Pedro Costa, rolou a bola de volta com o Cleiton, tenta a bola enfiada, o lançamento feito, era pro Robert, ele olha pro Robert, balança a cabeça de forma negativa e sai de cabeça baixa caminhando pelo meio do gramado. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 47. É o primeiro tempo, reta final, vamos a 50, hein, gente? 50, você pode mandar seu recado, ele tá calor onde você tá, o que você tá fazendo para refrescar nessa tarde de domingão, hein? 991869070, o nosso WhatsApp, manda recado aí, tá acompanhando o sonzão da CBN, fazendo o quê? Tem churrasquinho no final da tarde? Tem muita gente que começa na hora do almoço, vai acabar só lá para 6 horas, 7 horas. Tem algo no freezer lá em casa depois. Tem. Mas não é o churrasquinho. Não é. É o complemento. Porque esse calor não dá, né, Cabelo? Verdade, não dá. É um suco. Um happy hour, Cabelinha. Um suco gelado lá no freezer da casa do Carlão.
Vem pro campo de ataque o Tombense. Vem carregando pro campo de ataque por ali. Lado direito, quem carrega é o Augusto. Com ela, a marcação encosta pra... Olha o Augusto que finta pra cima do Mike. Rolou pro Robert, cruzamento na área. Chega a zaga pra fazer o quarto. O Augusto, ele fez o cruzamento, fez a finta, ele olhou pro Cleiton e falou, viu como é que é? É assim que faz, viu, Cleiton? E agora o Douglas Borges fez a defesa ali, botou o Arthur na casa do Lugrão, Lupe. Chute de longe, fácil pro Douglas Borges, que caiu e fez a defesa. Aquela sombra que tá lá no banco de reservas do Guarani, vai demorar para chegar desse lado aqui, Lupe? Ah, eu vou ficar ali depois, viu? Tá bom, então. Tô nem aí se o fiscal colocar meu nome na placa, sei lá, na multa. Onde? Tô brincando, vou ficar no sol. Cuidado com o cartão, o Mag Show tá louco para dar cartão, vai dar até pro repórter. É verdade. 48-40. Fala a bola pelo ciclo central do gramado. Matheus Bueno gira o corpo. Zé carregando a bola. Vem para o campo de ataque. Bola tocada lá pela direita. Por ali com o Diogo Matheus. Recebeu, dominou. Era o Bruninho, o João Vitor por lá. Bruno José está do lado de cá. Quem recebe é o Lucão. Bruno José totalmente livre. É ele quem recebe. Encara a marcação do Robert. Bruno José botou Robert para dançar. Gingou para lá, para cá. Preparou o cruzamento na área. Derek de cabeça para fora. O Derek subiu entre os dois grandalhões, entre o Roger e entre Augusto, viu, Lupe? É, só que ele estava de costas pro gol, né? Então ele foi uma espécie de zagueiro, porque a cabeçada foi quase lá na bandeira de escanteio. Tiro de meta pro Felipe Garcia. Girando pela última vez o placar, o cronômetro do jogo. Último minuto desse primeiro tempo. Olha que bola bem tocada, escanteio. E beleza! Foi o Egídio, foi isso? Foi ele mesmo, o Egídio, que fez esse passe lindo aí, ô Lupe? Foi, ele até movimenta ali pro Felipe Garcia, balança a cabeça de forma negativa. A gente estava até comentando aqui embaixo, né, junto com a rapaziada, Egídio tá sumido no jogo, né? É, faz tempo que não aparece pro jogo, né? Há alguns anos, né? É, já tá mais na... Já tá dando a volta olímpica, né? Tá mais nem estrada de volta mais. Não, já tá vendo a linha de chegada. Muito bem. Escanteio para o Bugrão, é o quarto escanteio do jogo para a equipe do Guarani. Mike na cobrança, será que vai fechar o primeiro tempo com mais um? Mike na cobrança, aumenta o volume, hein, torcedor do Bugrão. Mike na bola, perna canhota, levantamento lá no segundo pau, passa por todo mundo. Ela sobra com o Diogo Matheus, que recua com o Matheus Bueno. E o árbitro manda parar, porque ele bota um ponto final neste primeiro tempo. Apita o árbitro. Guarani. Papo, fim de primeiro tempo, Guarani 2. Tombense. Tombense não tem nada. O árbitro. Opa, sou eu mesmo. O árbitro. Então vamos lá. Bota a vinheta. Vai. Bota a vinheta. Pronto. Agora tá feliz. Ó, o árbitro, ele mandou assim falou assim, a impressão que deu, ele falou assim pro Matheus, não corre não. Aí ele apitou o final do jogo. Mais ou menos isso, Lupe? Foi isso, ele parou o jogo para esperar para apitar o final do jogo. Cada uma, hein, Cabela? É o Mag Show, meu amigo, é o Mag Show. Vem aí, central da bola com o Fábio Scheibe. Central da bola. Guarani, Tombense. 4h38, intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo o Tombense por 2-0. Dois belos gols do Bugre. Matheus Bueno fez o primeiro e Bruninho, num golaço de voleio, fez o segundo do Bugre. Guarani 2, Tombense 0. Resultado este que coloca o Guarani momentaneamente na liderança da Série B. Saída dos jogadores por aí no gramado do Brinco de Ouro, Antônio Lupe. A saída com muita felicidade, né? A torcida aplaudiu o comportamento da equipe nesse primeiro tempo, até porque o Bugre vai vencendo por 2-0 a equipe do Tombense. Não tenho condições aqui para conversar com ninguém. Vai você, Scheibe. Bruno Silva falando do Tombense. Dois gols que a gente colaborou bastante ali, então é consertar ali no intervalo ali, esfriar a cabeça, que a gente tem condição de voltar e buscar o empate depois da vitória, que a gente precisa mais do que eles. Esse é o experiente jogador do Tombense, Bruno Silva, na saída dos jogadores, então, aqui uma carona com o Premier. Vamos esperar alguém do Guarani que vai falar também aqui. Na expectativa de algum jogador bugrino nessa saída do intervalo. Bruninho vai falar aqui com a reportagem do Premier, a gente na carona da televisão, então vamos ouvir o jogador bugrino neste momento, se arrumando aqui para falar. A torcida vibra aí agora com alguma coisa, Lupi? O que aconteceu por aí, Lupi? Você viu? O locutor avisa, né, que com esse resultado o Bugre vai assumindo a liderança da Série B
com 50 pontos, mesmo número do Sport, mas o Bugre tem vantagem no saldo de gols. Tá certo. Só que tem que secar o Vitória depois, né? O Vitória enfrenta o Avaí às 6 horas da tarde no Barradão. Na expectativa aqui, então, o Bruninho vai falar com o Premier. A gente espera para ouvir o jogador que marcou um golaço de voleio, um belo gol, o segundo bugrino. Vamos ouvir. Eu não sei, porque esse ano eu fiz um gol bonito aí, no mesmo estilo. Mas o mais importante é que a gente conseguiu abrir uma vantagem boa aí pro segundo tempo, e também que o Guarani está na frente. Para nossas pretensões no campeonato, é de suma importância voltar a vencer em casa. Esse Bruninho, autor então do segundo gol. Mais algum destaque por aí, Lupi, antes do intervalo? Vai rolar mais música aqui no intervalo, né? O Sam, que já soltou a voz antes do jogo, está se preparando ali com os músicos, porque vai ter mais show no intervalo do jogo, hein, Chay? Tá certo, então, 4 horas 40 minutos lá no Maracanã, segue 40 minutos do primeiro tempo. São Paulo tá bem no jogo, hein? São Paulo 0, Flamengo também 0. Obviamente aquele jogo truncado, como todas as finais acontecem, a gente espera bastante numa final, mas aquele jogo truncado, sem muitas finalizações. Mas o São Paulo tá bem no jogo, atacando mais o Flamengo que o Flamengo atacando o São Paulo. Uma breve análise de Carlão de Freitas nesse primeiro tempo bugrino, uma vitória suficiente para colocar o time na liderança do campeonato. É isso que tem que fazer com o time que está lá embaixo na tabela de classificação e com as pretensões do Bugre nessa Série B, né, Carlão? É verdade, Fábio Scheiber. Eu vou falar um pouco mais alto porque o som está muito forte aqui neste intervalo, um som agradável, porém, às vezes acaba atrapalhando aqui pra gente falar, mas é assim que tem que ser. O Guarani impôs um ritmo forte, fez uma marcação alta muito eficiente, que deu resultado, principalmente no primeiro gol do Matheus Bueno. E aí o segundo gol foi mais uma consequência da melhor qualidade, do melhor time que tem o Guarani, da melhor organização. O Tombense chegou uma ou duas vezes mais para a reta final da primeira etapa e o Guarani conseguiu se impor. Marcou o segundo gol num golaço do Bruninho, mais uma vez uma bela jogada do Bruno José e vai encaminhando uma vitória. Comentava até com o Cabelo aqui fora do ar que se o Guarani permanecer num ritmo forte, diante da fragilidade da equipe do Tombense, o Guarani tem condições até de construir um placar mais elástico, Fábio Scheiber. O som tá muito alto aqui no Brincão, Fabião. Solta a voz aí, Carlão, você gosta, pô. Canta aí pra gente daqui a pouco, então, na volta do intervalo, você dá uma palhinha. 4 horas 41 minutos, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes lá do Brinco de Ouro. Vitória do Guarani, por enquanto, 2-0. Vitória que coloca o Bugrão na liderança momentânea da Série B neste momento, com 50 pontos ganhos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Tombense. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. A pluralidade de corpos e de poéticas da dança contemporânea de volta à cidade de Campinas com a 13ª edição da Bienal Sesc de Dança. Espetáculos nacionais e internacionais, apresentações para crianças, performances, instalações, encontros e atividades formativas. De 14 a 24 de setembro. Saiba mais em www.sescsp.org.br/Bienal de Dança. Apoio: Universidade Estadual de Campinas e Prefeitura de Campinas. Realização: Sesc.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Tombense. 4h44 nessa tarde de domingão, muito calor em Campinas e o Guarani está vencendo o Tombense por 2-0. Gols de Matheus Bueno e Bruninho, um golaço de voleio, marcou o segundo do Bugre. O Guarani chegando neste momento a 50 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, passando o Sport no saldo de gols e torce daqui a pouco para uma derrota do Vitória contra o Avaí, mesmo jogando lá no Barradão. Vitória e Avaí se enfrentam às 6 horas da tarde. O Guarani se manter esse resultado e se o Vitória perder, o Guarani vai fechar a 28ª rodada na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. No Maracanã, 45 minutos do primeiro tempo, segue Flamengo 0, São Paulo 0. Mas se tivesse que ter um ganhador nesse primeiro tempo, seria o tricolor paulista, viu? São Paulo atacando mais que o Flamengo, chances não tão claras de gol, mas chegando muito mais, pisando muito mais na área do Flamengo, e o próprio time rubro-negro neste momento. São Paulo merecendo já sair na frente, mas segue no Maracanã 0-0, a primeira partida da final da Copa do Brasil. 4h46 e a música por aí, Carlão, deu uma diminuída? Como tá aí? O clima tá de festa? Como tá aí o som do brinco de ouro da princesa, Carlão? O som já ajustou um pouquinho. A música sempre maravilhosa, né? Um pagode, o estilo do Sam, né? Ex-sambô, ele pega músicas internacionais, clássicos internacionais e transforma em pagode. É um som muito agradável. É que terminou o primeiro tempo, meu Deus do céu. Era um som digno de uma boate. E olha o índiozinho aqui em cima do distintivo, um verdadeiro show, ô Fabião. Toca aí, pode falar. Tem gol no Maracanã, viu? Eu falava que o São Paulo poderia marcar o gol logo e foi o que aconteceu. Caleri de cabeça abre o placar para o tricolor paulista. 46 minutos do primeiro tempo. Gol do São Paulo contra o Flamengo. São Paulo era nitidamente melhor que o Flamengo mesmo. E Caleri abre o placar para o tricolor paulista. São Paulo em busca desse título inédito da Copa do Brasil. Dá um bom passo rumo ao campeonato. Jogo de volta no próximo domingo no Morumbi. Caleri então marcando o gol do tricolor. Carlão, daqui a pouco a gente volta aí, vou chamar você para analisar mais, uma forma mais específica esse primeiro tempo. Mas antes disso, vamos para um breve intervalo. Uma breve paradinha, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes do jogo do Bugrão, viu, Carlão? Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Futebol Globo CBN. Você que manda, parceiro. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Guarani e Tombense. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A pluralidade de corpos e de poéticas da dança contemporânea de volta à cidade de Campinas com a 13ª edição da Bienal Sesc de Dança. Espetáculos nacionais e internacionais, apresentações para crianças, performances, instalações
ações, encontros e atividades formativas. De 14 a 24 de setembro. Saiba mais em www.sescsp.org.br/Bienal de Dança. Apoio: Universidade Estadual de Campinas e Prefeitura de Campinas. Realização: Sesc. Central da Bola. Guarani e Tombense. 4 horas 49 minutos em Campinas, 12 minutos de intervalo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai batendo o Tombense 2-0 e assumindo a liderança da Série B do Brasileirão. No Maracanã, minuto final do primeiro tempo, São Paulo com gol de Caleri vai batendo o Flamengo por 1-0 na primeira partida da final da Copa do Brasil. Carlão de Freitas, vamos detalhar rapidamente esse primeiro tempo do Bugre. Começou bem o Guarani, mas o calor acabou atrapalhando, até que o Guarani achou entre aspas, né? Fez 2 golaços dignos de uma liderança de campeonato Série B, não é isso, Carlão? Verdade, Fábio. Uma vitória contundente, uma vitória merecida até aqui. O Guarani foi amplamente superior, correndo risco apenas naquele chute do Matheus Fiso, mas muito mais em virtude de um vacilo, uma distração do sistema defensivo do que a qualidade do Tombense. O Guarani conseguiu dificultar a saída de bola do time de Tombos, fazendo aquela famosa marcação alta, marcação sob pressão, e deu certo, principalmente no primeiro gol do Matheus Bueno, né, que ele ficou na sobra ali, a zaga deu vacilo, a zaga titubeou e o Matheus soltou o pé para abrir o marcador. E aí o segundo foi mais consequência do primeiro, né? Eu até falava pro Cabela, poxa, aproveitar esse momento que é para construir um placar até elástico. E o Tombense deu ali, né? Tomou um nocaute do Guarani e demorou para se restabelecer. E aí veio o segundo gol e também um golaço. Jogada do Bruno José, que já é corriqueiro nesta Série B, a assistência e a finalização perfeita do Bruninho, cheia de estilo, aumentando o placar 2-0. Olha, diante do forte calor, a gente pode esperar, de repente, o Guarani não tirando o pé, mas se poupando um pouco, abaixar um pouco o ritmo. Agora, se vier com um ritmo forte para o segundo tempo e diante desta fragilidade do Tombense, não sei não se não é jogo para goleada, Fábio Scheibe. Tá certo, Carlão de Freitas. Daqui a pouco tem a cobertura completa do segundo tempo. Oi, Lupi. Só para registrar, vai ter 2 mexidas no Tombense. Vai sair o Matheus Friso, 10, e o Robert, 7. Vai entrar o Marcelinho, 21, e o 18, Rafinha. Portanto, 2 mexidas do técnico Moacir Júnior. Então eu vou devolver agora para Carlos Cabela, que vai narrar esse segundo tempo, informando que lá no Maracanã acabou o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo, São Paulo 1, Flamengo 0, gol de Caleri de cabeça, fazendo 1-0 para o tricolor paulista na final da Copa do Brasil. 4 horas e 52 minutos, devolvendo então para Carlos Cabela, que vai trazer todas as emoções e quem sabe mais iriguiduns bonitos nesse segundo tempo, golaços pra gente ver o Guarani na liderança do campeonato, não é isso, Cabela? Boa transmissão pra você! Guarani e Tombense! Fabião, é isso que a gente espera aqui, que tenhamos mais ziriguiduns nesta segunda etapa para a equipe do Bugrão, que vai dar o pontapé inicial nesse segundo tempo. Ao centro do gramado tem o Derek, por conta ali do Mag Show, para soprar o apito e, claro, dar início à segunda etapa aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Tá lá conferindo a troca, né, Lupe? Os dois jogadores da equipe do Tombense já em campo. Daqui a pouco a gente confirma mais uma vez. Vamos lá então, Cabela. Vai lá. Matheus Friso, 10, ficou no vestiário, entrou 21, Marcelinho. E saiu 7, Robert, entrou 18, Rafinha, as 2 mexidas na equipe do Tombense. Apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e Tombense. Futebol Globo CBN. Vai jogando a equipe do Guarani. Meu Deus do céu, esse som ambiente agora, hein? Essa campainha aí deu pra ouvir lá no estúdio da CBN sem o microfone agora. Meu Deus do céu, hein? Que é isso, hein? Bola tá rolando o segundo tempo, sai jogando o Bugrão, vem pro ataque, lançamento foi feito ali pela direita, buscava o Derek, quem chega é o goleiro Felipe Garcia, bota a morte na casa dessa primeira chegada do Bugrão neste segundo tempo. Bola tá rolando para você que tá acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Bola chega lá pela direita, trabalha com Pedro Costa, equipe do Tombense, vem pro campo de ataque, Bruno Silva recebe ali pertinho do círculo central do gramado, bota no campo de ataque, Lucão de cabeça, escora, bola subiu, desceu, Fernandão não consegue o domínio, que chega Matheus Bueno para ficar com ela, para proteger bem a bola e sai jogando para a equipe do Guarani pela direita, com o Diogo Matheus, já carrega a bola, vem pro campo de ataque, rola a bola com o Bruno José, lado direito para fazer o domínio, levanta a
cabeça, recua mais uma vez com o Diogo Matheus, que encontra o Matheus Bueno ali pela intermediária. No ataque, a equipe do Guarani vai tocando a bola, vai trabalhando o jogo. Na chegada forte da equipe do Tombense, tentando fazer a marcação na saída de bola do Guarani. Ali pelo meio, o Cleiton faz a roubada. Bruno José recupera para a equipe do Guarani. Fez a finta bonita, escapou, carregou na entrada da área, preparou, bateu na trave! Sobra de bola com o Guarani mais uma vez. Lucas Araújo faz a abertura pela direita. Diogo Matheus preparou o cruzamento, vem bola para a área. Sobe Pedro Costa de cabeça para fazer o corte. Ela sobra com o Matheus Bueno, mantém o Guarani no campo de ataque. E a bola vai ser recuada agora. Lupe, a trave está balançando até agora, viu? E salvando a equipe do Tombense, né? Segundo chute na trave do Guarani. Esse logo de cara na segunda etapa. Bruno José entrou como quis na defesa do Tombense e finalizou forte. Explodiu o poste esquerdo do goleiro Felipe Garcia. Trabalha mais uma vez Matheus Bueno na saída. Que cartão de visita nesse segundo tempo, hein, Carlão? Para manter o ritmo, né, Cabela? Para, de repente, já encaminhar a vitória, não dar moleza para a equipe de Tombos e para o Bruno José, fazendo fila no sistema defensivo da equipe de Minas. Ele já foi para o lado esquerdo, foi curtir uma sombrinha, merecidamente, aliás. Matheus Bueno, nossa, o tal do Marcelinho levou um tombo ali no meio do campo sozinho, que eu vou contar uma história para você, viu? Meu Deus do céu. Sobra de bola mais uma vez com o Diogo Matheus, ciclo centrado, gramado, carrega o Guarani, todo encolhido, a equipe do Tombense vem para o campo de ataque, vem descendo. O Diogo Matheus prepara o chute, o toque foi feito, o Derek recebeu, dominou, devolveu a bola, sobrou, bateu para fora do gol! Que tabela bonita do Derek com o Bruninho. O Bruninho bateu, ela passou sobre a meta do Felipe Garcia, linha de fundo, Lupe. E o Augusto, zagueiro do Tombense, pagou geral para o sistema defensivo, porque mais uma vez o Guarani entrou com facilidade. O Derek fez o pivô e o Bruninho finalizou forte por cima da meta do Felipe Garcia. Sai tocando o Egídio com ela para o Tombense, joga a bola com o Cleiton, não consegue, domina, sobra de bola com o Guarani, mais uma vez da recuperação de bola do Lucas Araújo, ele rola com o Bruno José, devolve do Lucas Araújo, que recua com o Diogo Matheus, faz o domínio, levanta a cabeça, busca o passe é feito para Bruno José, novamente aberto aqui pela direita, já vem para o cruzamento, bola para a área, sobra de bola, Lucas Araújo não consegue o domínio, sobra com o Bruno Matias, despacha para o campo de ataque, sai jogando em velocidade, a equipe do Tombense vem para o campo de ataque, Rafinha, ele vem atravessando o gramado, vem carregando com a bola dominada ali para a intermediária, puxou pelo meio, faz a abertura lá do outro lado, por ali quem recebe é Marcelinho, puxa pelo meio, preparou a batida, espalma Douglas Borges. Bota para fora, escanteio na boa chegada do Tombense, viu, Lupe? Com os dois atletas que entraram no intervalo do jogo. A jogada feita pelo Rafinha pelo lado esquerdo, inverteu o jogo pela direita. Marcelinho, 21, bateu no canto baixo. Boa defesa do Douglas Borges. Tem escanteio a equipe do Tombense pelo lado direito. Egídio na bola. Sétimo escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Tombense. Está lá o Egídio para fazer a batida de perna canhota. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro da grande área. Bom momento para a equipe do Tombense. Pintou o levantamento, vem pelo meio da zaga. Sobe Lucão de cabeça. Ele escora, bota para fora. É outro escanteio. Dessa vez é do outro lado, é do lado esquerdo de ataque da equipe do Tombense, viu, Lupe? E quem estava indo para a cobrança era o Marcelinho, só que aí ele puxou o freio de mão, porque o Egídio saiu lá da esquerda e veio aqui pelo lado, quer dizer, saiu da direita, veio para a esquerda, porque é ele que vai cobrar o escanteio, mais um para a equipe de Tombos. Ali o Egídio se ajeitando, Marcelinho está próximo, Bruno José também. Só na marcação, o Egídio vai na batida, todo mundo lá no meio da área. Autoriza o árbitro. Egídio na bola, aperta a canhota, levantamento lá na grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela sobra com o Pedro Costa lá pela ponta direita, o Bruninho vai na cobertura, Pedro Costa já faz o levantamento, vem bola para a área. Chega fazendo o cabeceio, me parece ali quem chegou foi o Roger, de cabeça, botou para fora, fica caído porque houve choque de cabeça com cabeça, Lupe. Ele marcou a falta do atacante da equipe do Tombense e autoriza o departamento médico, tanto da equipe de Tombos quanto do Guarani, choque de cabeça, os dois atletas estão caídos no gramado, o jogo está parado, 2-0 Bugre. Guarani começou bem o segundo tempo, 5 minutos, o Toque Semen marcou aí 5 minutos da segunda etapa. Guarani começou muito bem esse segundo tempo, né, meu caro Carlão? Bem diferente do primeiro, né? Quer dizer, bem diferente não. No primeiro, o Guarani com uma marcação muito bem encaixada. No segundo, não. No segundo, já com possibilidades de gol.
né? Bruno José fez uma jogada individual e colocou na trave para encaminhar, né, Cabelo? Eu acho que é prudente já marcar esse terceiro gol nesta parte inicial do segundo tempo para encaminhar a vitória, não correr sustos, né? Porque de repente está 2-0, faz um gol de cabeça ali, pronto, já muda o panorama do jogo. Então é um Guarani superior e que está colocando dentro de campo esta superioridade em prática e vai vencendo o jogo por 2-0, mas de preferência matar nos próximos minutos. Pois bem, os dois jogadores estão fora de campo aqui. Um deles é o Roger, realmente, do Tombense. O outro é o Lucas Araújo. Também está fora do campo, mas está tudo bem com eles, né, Lupe? Tudo bem com ambos ali, já bola em jogo. Vem bola para o campo de ataque, sobe de cabeça o Augusto. Escora a bola, sobra com o Marcelinho lá pela direita. O Guarani faz a pressão, o Mike fica na roubada de bola com ela. Tabela com o Matheus Bueno, já bota a velocidade, o Mike faz a finta. Recebe a falta, é falta que favorece a equipe. Ih, rapaz, Bruno Silva foi a loucura ali. Gesticulou uma barbaridade, brigou com o árbitro. Cartão amarelo mostrado para o cabeça número 5 da equipe do Tombense. E ele ficou muito bravo, Bruno Silva, ali nessa marcação de falta, viu, Carlão? E olha que fazia tempo que o jogador ficava bravo assim com o juiz, hein? O Bruno Silva é meio esquentadinho, né? Mas ele estava calmo até aqui, mas agora ele gesticulou bastante lá. E pode ser algo para o Guarani aproveitar, porque o Bruno Silva é o primeiro volante, é o jogador de combate. Seria interessante o Bruninho até fazer o 1 contra 1. O Bruninho tem um drible e forçar aí, de repente, uma expulsão do Bruno Silva. Confirmando, camisa 5, Bruno Silva amarelado. Esse aí ficou bravo o homem, ô Lupe. Ficou bravo. Ficou muito bravo, mas não adiantou. Amarelo. Vou dar um copo d'água pra ele aí, se tiver açúcar, ajuda ele aí com um pouquinho de água com açúcar, você fica um pouco mais calmo. 7 minutos deste segundo tempo, é falta que favorece o Bugrão. Lá pela esquerda, Mike, Diogo Matheus na cobrança. Todo mundo em cima da linha da grande área, é bom momento para a equipe do Guarani, aumenta o volume, torcedor do Bugre, vem comigo. Diogo Matheus na cobrança, levantamento no primeiro pau, na meia lua da grande área, subiu de cabeça a zaga para fazer o corte. Matheus Bueno faz de domínio, devolve com o Mike. Lá pela esquerda, ele inverte a jogada, ele busca o Bruno José, subiu para fazer a defesa o Felipe Garcia. O Goleirão foi lá, fez a defesa e botou o ordem na casa do Tombense. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai tocando a bola a equipe do Tombense lá pela direita com Pedro Costa, devolve ali com o Augusto que rola a bola com o Roger, tá tudo bem com ele, de volta no gramado. Encontra o Egídio aberto pela esquerda para fazer o domínio na perna canhota, levanta a cabeça, bota no campo de ataque no meio do caminho, sobra de bola com o Matheus Bueno, briga por ela o Derek, chega por baixo o Bruno Matias, ele faz a pressão, a bola sobra com o Bruno Silva que rola a bola lá pelo outro lado, lá pela direita, quem está jogando é Rafinha, fez a tabela com o Pedro Costa, bota a velocidade, vem pela diagonal, bola enfiada, era entre os zagueiros, mas faz o corte da zaga do Guarani. Sobrou mais uma vez com o Matias, ele recua lá com o Augusto para começar de novo. Trabalha a equipe do Tombense em busca do primeiro gol. O Guarani vence o jogo 2-0. Toca a bola mais uma vez a equipe do Tombense lá pelo lado direito. Chega para o Matheus Bueno para fazer o corte. O Pedro Costa tenta evitar a saída, consegue, fica com ela e recua no campo defensivo para começar de novo. 8h50 deste segundo tempo. Bugrão 2-0, Matheus Bueno a 20 da primeira etapa, Bruninho num golaço a 30 minutos. 2-0, o Guarani está ganhando. Vem para o ataque, Tombense chega, subiu a zaga do Guarani para fazer o corte. Lucas Araújo protegeu bem a bola, girou o corpo, toca na frente. O Derek de calcanhar encontra com o Bruninho. Bruninho bota a velocidade, faz a abertura com o João Vitor lá pela esquerda, invadiu a área, brecou, demorou para fazer o passe. Ela sobra com o Derek. Derek tenta a fita, carrega a bola lá pela linha de fundo, tenta o cruzamento, rasteiro por baixo. Augusto chega para fazer o corte. João Vitor tinha que chegar batendo do jeito que chegou, cruzado ali, não seria, Carlão? Seria a jogada mais certa a fazer. O Cabelo, e essa jogada, esse contra-ataque é o suco do Humberto Louser, né? É a tática que ele gosta, um contra-ataque muito bem montado, com Derek, participação do Bruninho, participação do João Vitor. Infelizmente a jogada final não deu certo, mas a trama, toda ela trabalhada, é a tática que o técnico Humberto Louser gosta de utilizar. Em Guarani, tocando a bola pelo círculo central do gramado com o Matheus Bueno. Rola a bola lá pelo lado esquerdo com o Lucão. Lucão vem atravessando a linha do lado do campo, faz o break bem em cima da divisão. Volta atrás com o Alan Santos. Domina com o Diogo Matheus, que encontra o Bruno José pelo lado esquerdo. O José recua ali com o Diogo Matheus mais uma vez. Bota a bola com o Alan Santos. Toque de 10 minutos, o tempo passa rápido, hein? Já estamos com 10 minutos da segunda etapa. Alan Santos, lançamento lá na ponta canhota, forte demais. Era pro Mike, mas o lançamento foi muito forte. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas.
10 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo de jogo. É a 28ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Depois dessa, vão faltar só 10, hein? Só 10 rodadas pro encerramento. Guarani na roubada de bola. Botou para Bruno José pela direita. Preparou a batida, espalma o goleiro. Ela volta com Bruno José aberto pela ponta direita. Domina, recua. No bico da grande área com Lucas Araújo. Prepara o cruzamento, bola levantada. Foi um passe, a batida cruzada. Siriguidu! Mais um do Bugrão, Bruninho. O Lucas Araújo, ele deu uma cavadinha para dentro da área nos pés do Bruninho, que dominou, bateu cruzado. Foi na bochecha da rede do lado direito do Felipe Garcia. Giriguidum para o Bruninho, que faz o segundo dele, o terceiro do Bugrão no jogo. O Guarani amplia 11 minutos deste segundo tempo. Tá na frente o Bugrão. 3 pro Guarani. Nada pro Tombense, Lupe. E apareceu um intruso nesse bonde do ataque do Guarani. Lucas Araújo ficou com a sobra pelo lado direito, dominou a bola, levantou a cabeça e deu um passe para o Bruninho, que dominou com a perna esquerda, girou e bateu, finalizando na rede lateral do goleiro Felipe Garcia, que nada pôde fazer. Bruninho marca o 10º gol dele na temporada, o terceiro do Guarani no jogo. Tá no placar do Brinco. Guarani 1, 2, 3, Tombense 0. 3-0, o Bugrão tá na frente e joga, podemos dizer, com tranquilidade, Carlão. É isso? Era aquilo que nós pedíamos, né, Cabela? Já para encaminhar a vitória, porque a diferença técnica ela é enorme. Dá para, olha aí. Olha, Tombense chegou na área. Cruzamento feito ali, saiu Douglas Borges na dividida para fazer a defesa e botar a bola para fora. O árbitro está dando escanteio, o Douglas Borges está reclamando, está dizendo que não, Lupe. Substituição da equipe do Tombense. Tá falando que não tocou na bola, né? O jogador do Guarani, o goleiro Douglas Borges. E foi. Mas vai ter troca, né? Na verdade, teve troca no Tombense, viu, Cabela? Saiu camisa de número 11, Cleiton. Entrou 19, o Alexandro. Alexandro com a 19 está no jogo na vaga do Cleiton, camisa número 11. Muito bem. Carlão de Freitas, agora dá pra gente falar com calma. Tranquilidade, colocou o Guarani mais uma vez ali no Era gol. aquilo que nós falávamos, é impor um ritmo no início do segundo tempo, porque a superioridade técnica ela é enorme, ela é visível. E o Guarani um pouquinho que forçasse, iria marcar o gol. E foi o que aconteceu. Agora sim, 3-0, mais tranquilo. Claro, não dá vacilo no sistema defensivo, continuar focado no jogo para construir um placar mais elástico. Por que o Guarani é líder agora? É líder no saldo, não é? Nos critérios. Exato. Então, tem que golear. Se o adversário é fraco, tem que passar por cima. Sai jogando errado a equipe do Tombense. Lucas Araújo na sobra, mais uma vez toca no Derek, foi empurrado, é falta! É falta que favorece a equipe do Guarani, é falta pela meia direita. O Mag Show marcou falta para o Bugrão aí, Lupe! E ela aconteceu, a falta do Roger, camisa número 4, para cima do Derek. O Derek fez o pivô e o Roger chegou empurrando, por isso a falta está marcada. Ela é próxima à risca da grande área, só que é um pouquinho aqui para o lado direito. O Mike e o Diogo Matheus estão ali, próximos à bola. A rapaziada do sistema defensivo, o Alan Santos, o Lucão, até o Derek, que é grandalhão, todos já estão posicionados dentro da área do Tombense. A dupla dinâmica está ali para a cobrança da falta. Mike e Diogo, é a dupla do Guarani na cobrança das bolas paradas. Mais uma vez o Mike ali de perna canhota, o Diogo de perna direita, 3 jogadores da barragem urbana. 3 grandalhões ali, Fernandão, o Roger e o Pedro Costa, os três ali na barreira. Vem bola para a área, bom momento para a equipe do Guarani, o Mike bateu direto para o gol, para fora. Buscava o canto esquerdo alto ali do Felipe Garcia, viu, Lupe? Mas o Mike pegou muito embaixo da bola, né? Toda a rapaziada do sistema defensivo veio pro cabeceio, bateu direto. O Mike muito alta, sem sustos pro Felipe Garcia, e já coloca a bola em jogo.
começou. Mais uma vez o Tombense para o campo de ataque, eslucão de cabeça, escola, ela vem pela intermediária, sobra de bola com o Rafinha, briga por ela, chega a marcação do Diogo Matheus, faz a finta, carrega a bola aqui pelo lado direito, chega a marcação para cima dele. O Diogo Matheus cometeu uma falta ali para cima do Rafinha, o jogo tá parado. Fale, Fábio Jaime. Tem bola rolando para o segundo tempo lá no Maracanã. Flamengo 0, São Paulo 1, gol de Jonathan Caleri. No final do primeiro tempo, São Paulo vencendo a primeira partida da final da Copa do Brasil no Maracanã. Vamos chegando a 16 minutos de bola rolando o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. 3-0, o Guarani está ganhando. Vai colocando a bola também, lá pela direita. Sai de bola com o Augusto. Olha a bola com o Pedro Costa que faz o domínio. Chega a marcação para cima dele, recua no Augusto. Todo encolhidinho ali, a equipe do Guarani só de olho no Tombense que toca a bola. Vai tocando a bola, vai buscando espaço a equipe do Tombense. Lá pela direita com o Pedro Costa mais uma vez. Encosta para cima dele o Marcelinho, tenta a finta, foi sozinho, fez a individual. Pintou cruzamento na grande área, a bola tá viva ali pelo meio. Sobra de bola na saída com a equipe do Guarani. O jogador do Tombense caiu lá no meio da grande área, me parece que era o Alexandre que acabou caindo lá. Pediu uma falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, sobra com o Egídio que sai com bola e tudo, a bola vai para fora. E o Bruno José ali, chegou na placa ali, para não trombar com a placa, fez ali um mortal ali, meu caro Lupe. Até porque o LED é caro, né, dessa placa. Se não me engano, R$7.000 cada placa, cada tela. Essa tela aqui até aqui, R$7.000. O rapaz uma vez me passou lá, por isso o Bruno José, com cautela, para não arder no bolso, acabou pulando ali a placa moderna de publicidade. Mas quando dá bolada e queima alguma coisa, é o clube que tem que pagar, Lupe? Aí tá inclusa no seguro, né? Na pólice. A pólice, boa. Toca a bola, a equipe do Bugrão. João Vitor fez o passe de primeira lá pela esquerda, buscava a chegada do Bruninho. Pedro Costa acompanhou, a bola foi para fora, remexa manual para o Tombense. 17 minutos e 20, segundo tempo, 3-0. O Guarani está ganhando o jogo e assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Chegando a 50 pontos, com saldo do gol melhor que o Sport, vai ficando com a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, hein? Tem jogo do Vitória, Vitória vai enfrentar o Avaí ainda hoje, né? Vitória vencer passa tanto o Sport como também o Guarani, mas tem o Avaí pela frente, tem que ganhar o jogo lá para subir a liderança do Vitória. Vem Tombense para o campo de ataque, bola à frente da área, chegou Diogo Matheus, dá um bico na bola, joga para fora do campo. E na pior das hipóteses, Carlão, o Guarani é vice-líder, né? Sem dúvida, a liderança, claro, é um plus. Se terminar na liderança, melhor. Mas independente da colocação, é G4 com uma pontuação importante aí para buscar o acesso. Tombense no ataque, Fernandão faz o domínio do peito, coloca do gramado, abertura com Pedro Costa lá pela direita. Encosta a marcação para cima dele do João Vitor, ele recua, mais atrás, começa de novo com Bruno Matias, que encontra ali pelo círculo central do gramado o Roger. Dá um tapa na bola, faz a abertura com Rafinha, do lado esquerdo, devolve no Bruno Silva. O Guarani só fica acompanhando Tombense tocar a bola. Rafinha com ela, domina na perna canhota, faz uma graça ali à frente do Lucas Araújo. Deixa a bola rolada do lado, quem chega para fazer o toque, a batida longe do gol. Ô Lupe, eu entendi 17, é 19 o Alexandre, é isso? O Alexandre é 19. Ok, obrigado. 17 é o Daniel Amorim, que ainda está aquecendo. E quem vai mexer é o Guarani. Vem Pablo Tomás, camisa número 7, na vaga do 19 do João Vitor. Então João Vitor vai embora com a 19, aplaudido. Vem o Pablo Tomás, camisa 7. Pablo Tomás 7 está no jogo e vai embora o Mike também, hein? O Mike está indo embora, lateral esquerdo, camisa meia dúzia, e entra o 36, o Kaique, também lateral esquerdo. Portanto, o Mike está fora, João Vitor está fora, Pablo Tomás está no jogo e o Kaique também. Muito bem, as trocas feitas ali pelo Humberto Louser, técnico do Guarani. Meu caro Carlão de Freitas, João Vitor deve estar cansado, correu pra caramba com um calorão desse e tem cartão amarelo. Mas para poupar, né, Cabela? Para poupar, um forte calor, o Mike, me parece, hoje calculou um pouco mais o movimento, desde aquele primeiro lance, né, primeiro minuto de jogo. Ele foi um escorregão. Um escorregão, pisou em falso, ele acabou atrapalhando. Tanto é que ele não foi tão efetivo hoje do lado esquerdo, embora tenha feito ali uma boa partida. Então sai mais por precaução, o João Vitor cansado e com o cartão também. Nada de mudança tática, mas o descanso também é importante para esses atletas. Arremesso manual para a equipe do Tombense, vem bola para a grande área, subiu lá dentro de cabeça.
O Fernandão tentou o toque, jogou de zagueirão. Quem não tava na bola foi o Diogo Matheus. Ela sobra com o Derek, bota a velocidade, vem buscando o campo de ataque. Tem marcação do Bruno Silva pra cima dele. Bruno Silva até amarelo, hein? O Derek foi levando a batida. Espalma o goleiro! Um tirampasso do Derek de fora da área, espalmou, o Felipe Garcia botou para fora, escanteio, Lupi. Confiança ainda do Derek, né? Mesmo com algumas opções, ele invadiu a área e mandou um chute forte para boa defesa do Felipe Garcia. Viu que tá todo mundo balançando. O barbante quer deixar o dele também. Guarani tem escanteio lá pelo lado esquerdo, Kaique na bola. Kaique vai se ajeitando lá para fazer a cobrança. O Mag Show vai conferir lá se a bola tá dentro do quarto de círculo. Vem bola para a grande área, hein? Tá todo mundo lá na grande área. Autoriza o árbitro Kaique na cobrança do escanteio. Primeiro lance, primeiro toque da bola do Kaique, hein? Vai ser lá do lado esquerdo da cobrança do escanteio. Tá autorizado. Pintou levantamento na grande área. A bola tá viva ali pelo meio. Vai sobrando com o Bruno José. Bateu pro gol! Desvio em cima do Bruno Matias. Ela foi para fora porque ela tinha endereço. O endereço era a rede, Lupe. Desvio providencial do camisa 8, o Bruno Matias. Tanto é que o Bruno José lamentou, mas depois cumprimentou o camisa 8 da equipe do Tombense. Mais um escanteio pro Bugre. Dessa vez é pelo lado direito. O Kaique tá na bola, só que chega o Diogo Matheus também. Diogo Matheus e Kaique, né? Era Mike e Diogo, agora é Kaique e Diogo. Ficou por Diogo. Diogo Matheus a cobrança do escanteio. Sexto escanteio do jogo para a equipe do Guarani. Vem batida baixinha. No primeiro pau, a zaga faz o quarto, hein? Bruno José chega na cobertura ali para cima do Marcelinho. Bola recuada lá atrás com o Douglas Borges, que está jogando para a equipe do Bugrão. Vamos girar. Tem o placar do jogo aqui no campo da CBN Campinas. Minutos de bola rolando. Segundo tempo do jogo. 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN. Tá assim, ó. Guarani. 3 pro Guarani. Tombense. 0 para a equipe do Tombense. Fábio Scheibe. Central da bola. Com um gol de Caleri no primeiro tempo, São Paulo vai vencendo o Flamengo no Maracanã pela primeira partida da final da Copa do Brasil. Agora 9 minutos do segundo tempo. E ontem, pela segunda divisão do Paulistão, o União São João de Araras e o Catanduva conquistaram acesso para a Série A3 do Paulistão do ano que vem. Os dois times ainda disputam a decisão do campeonato, que terá início no próximo final de semana, Cabela. Amarelo. Opa, para quem? Pro Lucas Araújo, camisa número 21, estava pendurado, tá fora do próximo jogo do Guarani, que acontece contra o CRB no próximo sábado, 5 horas da tarde, lá no Rei Pelé, na belíssima Maceió. 23 minutos, Carlão de Freitas. Campo já quase todo com sombra, mais tranquilo em relação ao calor. O calor é grande ainda, mas na sombra é bom, né? Ah, bem melhor, né? Dá um certo frescor, né, Cabela? Fica mais gostoso o clima. Ainda mais o Guarani vencendo por 3-0. A vitória já encaminhada. O restante do jogo protocolar, é claro, alguns cuidados necessários no sistema defensivo, mas a gente percebe o Guarani com um volume muito mais abaixo, mais tocando a bola, valorizando essa posse que é importante. Marcelinho na roubada de bola, vem Tombense para o campo de ataque, lá pela direita ele faz o branco, ajeita a bola na perna direita, carrega, vem buscando alguém para fazer o passe atrás com o Pedro Costa, começa de novo. A equipe do Tombense tá, passa ali pelo meio, Matheus Bueno para chegar ali e fazer a cobertura, mais uma vez está jogando para a equipe do Bugre. E a falta do Rafinha para cima do Matheus Bueno. Tem cartão no jogo de novo, meu caro Lupe. É o Rafinha, né? Camisa 18, só confirmando aqui. Ele é muito parecido com o Bruno Matias, mas foi o Rafinha. Rafinha, camisa 18, tá amarelado. É o primeiro cartão para o Tombense no jogo. 24 minutos e 20. E o torcedor do Guarani já pode fazer conta já, Carlão? Já, lógico, vislumbrando um acesso? Opa, tem que fazer sim, o acesso é real, o acesso é concreto, uma campanha sensacional. Segundo os matemáticos, se confirmar o 100% em casa, né, eu digo vencer todas até o final, o Guarani fatalmente chegará ao acesso. Pode sim fazer as contas, pode de repente o mais empolgado já fazer algumas apostas, brincar com os amigos, mas eu acho que o acesso é cristalino na vida do Guarani, sim, senhor. Nos últimos 4 anos, o quarto colocado com o maior número de pontos que conquistou acesso foi com 64. Então. Os demais 62, 61 e até 60. Então, de repente pode acontecer. Eu acredito que é 63, 64, 65, mas
em o Guarani confirmando os resultados em casa, o acesso fica muito próximo. 25, toque, Chevy marcou, 25 minutos, trabalha a bola, a equipe do Tombense que vem para o campo de ataque com Marcelinho. Tenta o toque mais atrás trabalha com Augusto, zagueirão, rola a bola pela meia com Bruno Silva, ajeita a bola na perna esquerda, toca com a direita, o Matias ficou com ela, Bruno Matias vem para o campo de ataque, Fernandão faz a tabela com o Rafinha, carrega lá pela direita, 25,5 desse segundo tempo, fez uma graça, puxou pelo meio, perna canhota, inverte a jogada, ele busca o Egídio, mas o Egídio não pega essa bola nunca na vida dele ele chegaria nessa bola, nem se ele tivesse os 18 anos ainda, viu, Lupe? Ah, você se lembra dos seus 18 anos? Eu lembro. O que você fazia lá na gloriosa Americana? Ah, não posso falar. Conta pra gente, não o ouvinte tem curiosidade. O Carlão, por exemplo, era conhecido como o rei da galada. Ah, certo. Que beleza, hein? Antônio Lupe, você é uma figura, hein? Que coisa, hein? Eu imagino o Cabela, ô Lupe. Eu, na minha adolescência, eu ia muito nos bailes, nas matinês lá do Rio Branco, na sede social. Eu imagino que o Cabela fervia também. Muito. Ah, colocava aquelas músicas anos 40, né? E ele arrasava naquele globo luminoso. Anos 40. Aquela calça boca de sino gigantesca. Foi ótimo, hein? Que beleza. Meu Deus! Olha o Bugrão! Tocando a bola mais uma vez ali atrás com o Matheus Bueno, dá um bicão na bola, inverte a jogada. Rola a bola, rola não, faz o lançamento lá pelo lado esquerdo. Bola boa, Bruninho recebeu do lado esquerdo, carregou linha de fundo, pentou cruzamento da grande área. Sobe de cabeça Bruno Silva. Pra fazer o corte providencial que o Diogo Matheus chegava loucão ali atrás dele, viu, Lupe? Babando, louquinho pra fazer o gol dele. Daqui a pouco Bruno Mendes e Regis no Guarani e vem Daniel Amorim na equipe do Tombense. 27, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Mexe. Vai lá, Lupe. Daniel Amorim, 17, tá no jogo, na vaga do Fernandão, camisa número 9. E o Guarani acho que vai esperar um pouquinho, ou não. Tá ali conversando com o quarto árbitro. Humberto Louser, Regis está pronto. Bruno Mendes está alongando. Acredito que vai ser agora, assim, as trocas. Ou não? Que dúvida, hein, Cabelo? O Mag Show foi lá conferir. É, porque até ele tá chateado, né? Ah lá, vai ser agora. Zero, vai entrar o 0. Ah, é o 100 no caso, né? 100, Bruno Mendes vem pro jogo. Sai o 17, Bruno José, muito aplaudido, hein? Bruno José, muito aplaudido. Tá saindo para a entrada do Regis e tá saindo o Derek também, camisa 11, para a entrada do 100, Bruno Mendes. Muito bem. Derek e Bruno José estão fora de campo. Bruno Mendes e o Regis estão dentro do campo. Guarani vai ganhando o jogo por 3-0. Humberto Louser coloca uma experiência em campo agora para tentar dar uma administrada. É isso, Carlão? Administrar, ficar mais com a bola, qualificar esse passe. O Bruno Mendes também um matador. Vamos ver, a cereja do bolo, para aquela torta ficar saborosa nesta vitória sobre o Tombense, o Regis marcar o gol. Claro, o Bruno Mendes celebrando aí 100 jogos, mas o Regis precisa marcar porque ele é um cara importante neste grupo. Vai tocando a bola aqui pelo Bugrão, lá pelo lado esquerdo com o Kaique rola a bola. Vai buscar o jogo lá do lado esquerdo, quem chega lá é o Pablo Tomás, ele faz o domínio, devolve mais uma vez com o Kaique toca a bola no Lucão faz o domínio. Recua no campo defensivo mais uma vez com o Douglas Borges. 29 minutos deste segundo tempo. Sobe de cabeça o Kaique, evita a saída, mas a bola sobra com o Tombense. Daqui a pouquinho tem mensagem, vai tocando a bola ali o Bruno Silva, ele recua. Agora sim, Fábio Scheibe, galera tá mandando um recado aí. Abraçando a galera que tá feliz aqui, o pessoal bugrino mandando mensagem pra gente. O Agnaldo Amante tá em Jaguariúna, tá feliz com a liderança do Guarani e com a vitória parcial do tricolor paulista. A Ilza Lima Garcia tá em Souzas, diz que esse ano ninguém tira o acesso do Bugrão. Um abraço também pro Alcides Santos, tá em Limeira. Fala, vamos Bugrão. Se estiver aí no estádio, se você estiver ouvindo, escutando a CBN aí no estádio, mande uma mensagem de áudio. Participe com a gente da nossa transmissão pelo 19 99186 9070.
Trabalha a bola também com o Alexandre, ele puxa ali pela meia, escapa bem da marcação, carrega na diagonal, faz mais um, Rafinha ficou de frente para o gol, preferiu o passe, Marcelinho recebe lá da direita, preparou, bateu longe. Foi lá na ambulância. Bola foi lá na ambulância, Lupe. E ó que é difícil acertar a ambulância, né? Ela tá com a porta semi-aberta e a rapaziada tá toda ali dentro, por enquanto tranquilo, ninguém trabalhou, graças a Deus. Chute longe do jogador da equipe do Tombense. Guarani já coloca a bola em jogo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 30 minutos passados de bola rolando o segundo tempo de jogo. 28ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no Brinco de Ouro. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 3, Matheus Coelho e 2 vezes Bruninho. Tombense. Nada para a equipe do Tombense. Fábio. Central da Bola. Mais 2 jogos fecham a 28ª rodada da Série B. Daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, tem Vitória e Avaí no Barradão. E amanhã, às 9 da noite, lá no Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino recebe o Ceará pela final da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã, 17 minutos do segundo tempo. Segue vitória do São Paulo por enquanto. Com gol de Jonathan Caleri, o São Paulo vai vencendo o Flamengo por 1-0. Futebol Globo CBN. Recuperação de bola da equipe do Guarani. Bruno Mendes tenta a finta, vai programado o árbitro, que não foi nada não, segue o jogo. Trabalha a bola, sai da equipe do Tombense, vem pro ataque Bruno Mendes. Agora ele cometeu a falta, do mesmo jeito que ele bateu, ele havia levado. E agora o árbitro deu falta, viu, Lupe? Mas foi, né? A do Bruno Mendes, acredito que foi falta nele também. O árbitro deixou seguir. Ele correu para tentar recuperar a bola e acabou cometendo a falta. Ele que está com a número 100 em homenagem aos 100 jogos que ele completou na última semana na vitória do Bugre em cima da Chape por 1-0. 32 minutos deste segundo tempo. 3-0, o Bugrão está ganhando. Assumindo a liderança na Série B do Campeonato Brasileiro. Bota a bola lá pela intermediária. A equipe do Tombense vai trabalhando ali com o Matias. Encontra o Egídio. O Egídio faz o lançamento no peito do Alexandre, que ajeita pelo lado esquerdo. Trabalha com o Daniel Amorim. Devolve pela meia. Egídio com ela. Faz uma graça. O toque foi feito. Alexandre recebeu, dominou, girou, carregou, fez a finta no primeiro. Inverte a jogada. Encontra o Pedro Costa aberto lá pela direita. O Pedro Costa não consegue o domínio. A bola vai para fora. Arremesso manual para a equipe do Guarani do campo defensivo lá pelo lado esquerdo. E o Guarani tem 5 jogos em casa, é isso, Lupe, nessa reta final? Isso, o Guarani tem mais 5 jogos em casa e desses 5, eu tenho até a lista aqui, vou pegar, ele tem contra concorrentes, né? Tem Criciúma, tem Vila e tem mais um que não me lembro agora em casas. Daqui a pouco eu confirmo todos os jogos. Novo Horizontino. Novo Horizontino também aqui no Brinco. Tendo 5, são 3 jogos complicados para o Guarani, né? Tem que fazer a lição de casa, né, Tem que fazer a lição de casa. Agora não vai ter jogo fácil, não. Que aproveite bem esse jogo contra o Tombense, porque daqui para frente é só decisão, mas o Guarani vive um grande momento e no Brinco de Ouro é quase que imbatível, né? Então fazer prevalecer o fator campo para construir esta campanha de acesso. Vai mexer de novo e quem está saindo é o autor de 2 dos 3 gols desta tarde aqui no Brinco, viu, Lupe? E tem o nome gritado pelas arquibancadas do estádio Brinco de Ouro da Princesa, Bruninho. Camisa 27 vai embora, entra Iago Teles, 37. Primeiro jogo do Iago Teles, que veio do CSA. E novo reforço do Guarani. Já recebeu a bola, Iago Teles. Encarou a marcação, já bota velocidade, vem para o campo de ataque, vem carregando a bola, a equipe do Guarani. O Iago Teles fez o passe ali pelo meio, foi puxado! O Egídio puxou o Pablo Tomás, ele ia sair na cara do goleiro, Lupe. Teve que fazer a falta, né? O último recurso que o Egídio acabou encontrando. Fez a falta, recebe cartão amarelo, camisa meia dúzia da equipe do Tombense. E é falta perigosa para o Bugre. Tem Regis, tem Diogo Matheus e tem Lucas Araújo, os candidatos para a cobrança, mas dá toda a pinta ali que o Regis que vai bater essa falta, hein? Tem que deixar para ele, né? Diogo Matheus está ali também ajeitando. O Lucas Araújo fica ali. Cabela. Como uma terceira opção, pois não? Só rapidamente para completar a informação, além desses 3 jogos, o Guarani ainda tem o ABC e o Botafogo em casa nesses 5 jogos aqui no Brinco. Talvez o ABC seja mais ou menos desse nível do Tombense, né, cara? Verdade, o nível até inferior ao Tombense, né? Então é um jogo para o Guarani aproveitar. Mas dá para acreditar, Cabelo. Acho que o torcedor tem que acreditar realmente no acesso.
É falta para o Guarani. Tem Regis e Diogo Matheus. Regis na bola, ameaçou, parou. Quem vai é Lucas Araújo. Parou também, Diogo Matheus, bateu. Espau! A Felipe Garcia. Sobra de bola com o Tomás lá pelo lado esquerdo, tentou cruzamento, a bola bateu em cima da zaga, brigou por ela o Diogo Matheus, fez o domínio, fintou, escapou, bonito, carregou lá na linha de fundo, vai pintar o desvio, bola para fora. Escanteio pro Guarani, que defesaça do goleiro, hein, Lupe? E que ensaio, né, nessa cobrança de falta. Foi o Regis, parou. Foi o Lucas Araújo, parou também. Aí foi o Diogo Matheus, especialista em bolas paradas, obrigou o Felipe Garcia a fazer uma boa defesa. Tem escanteio o Guarani, Regis, 78 na bola. Tá lá pelo lado esquerdo, no 7º escanteio do jogo para a equipe do Guarani. É lá pela esquerda, o Regis vai fazer a batida, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá na área. Autoriza o árbitro, Regis da cobrança. Saiu baixinho, primeiro pau. Sobra de bola com o Marcelinho, briga por ela, o Regis vai para cima dele. O Marcelinho evita a saída, carrega lá perto do lateral, faz o break, faz a finta para cima do Regis, recua ali com o Pedro Costa, que dá um bicão na bola, tira o perigo da grande área, sobra de bola pela intermediária, tenta o toque na bola ali pela meia, vai trabalhando a bola, o Alexandro, bota a velocidade, a equipe do Guarani, do Tombense, o Rafinha com ela, pintou o lançamento na área, passa por todo mundo. Era pro Daniel Amorim, né? A bola passou por ele, sobrou lá com Douglas Borges, que bota a ordem na casa. Futebol Globo, CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Matheus Bueno sai trabalhando a bola aqui para a equipe do Guarani no círculo central do campo. Ele abre os braços, pede alguém que chegue, se apresenta. Ele encontrou o Kaique. Lá na esquerda, toca na bola com o Pablo Tomás. Público. Devolve mais uma vez do Matheus Bueno. E o Lupe vai falar o público. Fala, Lupe. 9.041 torcedores. 9.041 público total. Renda R$199.830. Mais de 9 mil pagantes para acompanhar, por enquanto, essa vitória do Guarani por 3-0 em cima do Tombense, Cabelo. Acho que depois daquele jogo contra o Ceará, né, Carlão? O Guarani tem feito do torcedor, que tem trazido muito torcedor em todos os jogos. Sem dúvida, trata o jogo como um evento, né? Com shows, né? com essa campanha do sócio torcedor também. Isso reflete, né? Dentro de campo, a fase é boa, então tudo indo de vento em polpa no público. Pablo Tomás toca a bola com Regis, ajeita a perna da canhota, devolve. Do Pablo Tomás, segura aí, Fabião. Vem mais uma vez o Diogo Matheus com ela, faz a abertura pela direita. Pablo Tomás preparou o cruzamento, foi pra finta, tocada, é falta nele! É falta que favorece a equipe do Guarani, tá reclamando ali o Bruno Silva, tá pedindo para tomar cartão e vai ser vermelho, viu, Lupe? E ele já tem cartão, né? Tanto é que o Magnelson, ele mostra ali a cabeça, fala, ó, tranquilidade, acabou. E o Bruno Silva segue discutindo com o árbitro do jogo. Tem falta ao Guarani pelo lado direito, Regis e Diogo Matheus na bola. Fala, Fábio Scheibe. Não, chama atenção esse público de mais de 9 mil pessoas, né? Presença massiva da torcida do Guarani, mas a televisão sempre mostra aqui o torcedor solitário do Tombense, que andou mais de 12 horas de ônibus para acompanhar o seu time. O cara tá sozinho aí, né, Cabelã? Exatamente, está ali atrás do Lupe, aliás, atrás do gol onde está o Lupe. Atrás do Lupe não, mas atrás do gol onde está o Lupe. Tem outros, né, também. Tem, o pessoal tá mais no cantinho lá, né? Tem outra bandeira lá embaixo do painel onde fica a diretoria lá. Tem mais alguns ali. Esse tá sozinho ali. Os outros são parentes, né? Esse é o torcedor mesmo. Aquele que acompanha, né? Cruzamento feito. Sobe de cabeça o Pablo Tomás, deu uma chanada, a bola vai para fora. Só tiro de meta, Lupe. Mexeu de novo, né? O Tombense. Mexeu. Saiu o Egídio, camisa meia dúzia. Entrou 16, Guilherme Santos. Guilherme Santos, 16, está no jogo. É a última do técnico Moacir Júnior. Aí, portanto, última troca do Moacir Júnior. Guarani também com Humberto Louser já fez todas as mudanças. Já estamos com 39 minutos deste segundo tempo. Reta final de jogo aqui no Brinco. Tá dando Bugrão 3-0 para cima do Tombense. Ô, Cabelá, oi. Você sabe que certa feita eu sempre tive essa boa amizade com o Antônio Lupe. Quando o Egídio chegou no Palmeiras, o Lupe falou para mim: Carlão, fica esperto que está chegando o novo Roberto Carlos, hein? Verdade isso, Lupe. Verdade. Eu não sei se era o Roberto Carlos cantor, eu não sei qual Roberto Carlos que era, mas era um parecido aí. O torcedor do Palmeiras gosta muito do Egídio. Você dançava muito Roberto Carlos nos bailinhos lá?
Dançar, não, mas toquei muito no rádio. Muito, Roberto. Que é isso, hein? Que é isso? Muito. São muitas emoções, já diria o rei. 39,50. Segundo tempo de jogo, reta final, toque de 40 minutos. Toque CBN de 40 minutos. Tem mensagem aí, meu caro Fábio Chaib? Manda pro ar aí. Tem mensagem de áudio, ouve aí, Cabela. Ô, pessoal da CBN, boa tarde. Diego Priscila, aqui de Cali, da Colômbia, acompanhando o Bugrão voar na Série B. Vamos subir, Bugrê. Vamos, boa tarde pra vocês, um abraço. Boa tarde, galera. Eu tô aqui no estádio, tá um sol pra cada um, mas o show do Bugrão compensa o calor que estamos passando. Um abraço, Edson Coelho da Vila Lemos. Torcedor feliz, viu, Cabela? Bugrino feliz nessa tarde. Muito feliz. Lá em Cali, na Colômbia. Meu Deus, grande abraço. Obrigado pela companhia. 40 minutos passados, é o segundo tempo, sobra de bola no campo de ataque, o Alexandro é lá pelo lado direito, ele vem carregando, não tapa na bola para o Pedro Costa, que faz o domínio, recua um pouquinho ali com o Alexandro, fez o break, buscou alguém para o passe é mais atrás com o Matias, que encontra o Bruno Silva no círculo central do gramado, todo encolhido a equipe do Guarani, o Tombense vai tentando encontrar um espaço, perde o jogo, 3-0, Bugrão na frente, lançamento feito para a grande área, sobe Diogo Matheus de cabeça, ele faz o corte, ela sobra com o Pablo Tomás. Ele caiu, a falta que favorece a equipe do Bugrão no campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol na CBN Campinas. 41 minutos e meio de bola rolando em segundo tempo de jogo. Reta final de partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela 28ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. É líder. Placar CBN está assim, ó. Guarani. 3 para o Guarani, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Tombense. Nada para a equipe do Tombense, Fábio Chaib. Central da bola. 28 minutos do segundo tempo no Maracanã. O São Paulo vai batendo o Flamengo por 1-0, gol de Caleri. E terminando o jogo do Guarani e Tombense, a gente passa direto para a rede para os minutos finais desse duelo decisivo lá no Maracanã. Flamengo e São Paulo, você ouve na voz de Oscar Ulisses. Opa! Deixa comigo, torcedor se levanta aqui no Brinco de Ouro para cantar essa vitória do Guarani, 3-0 para cima do Tombense. Guarani vai terminando a rodada, pelo menos provisoriamente, com a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória pode passar no Bugrão, vai jogar com o Avaí daqui a pouquinho lá no Barradão. Tem possibilidade de assumir a liderança, voltar à liderança aqui pelo Vitória, mas provisoriamente o Guarani é líder. Se o Vitória perder o jogo, o Guarani fica com a liderança ao final dessa 28ª rodada, no momento importantíssimo da Série B do Campeonato Brasileiro. Reta final de campeonato, gente. Vão faltar só 10. De 38, vão faltar só 10. Cabela. Pois não. Desses 10 jogos, o Guarani pega o CRB na próxima rodada. Depois ele tem 2 jogos em sequência no Brinco. Novo Horizontino e Vila. 2 confrontos diretos. Depois sai novamente para mais um confronto direto contra o Vitória em Salvador. Joga com o Mirassol também fora de casa. Depois tem Botafogo, Londrina. Botafogo em casa, Londrina fora. Guarani e Criciúma no Brinco. Guarani e ABC no Brinco. E Atlético Goianiense e Guarani lá em Goiânia na última rodada. A gente vê os confrontos, a gente dá uma olhadinha nos confrontos aí, momento que o torcedor grita olé aqui no Brinco de Ouro, o Guarani vai tocando a bola e a galera vai na base do olé. A gente vê esses confrontos que faltam para o Guarani, esses 10 confrontos, tem os difíceis em casa, são 3 confrontos complicados em casa. Mas fora de casa tem confrontos também que dá para trazer pontos aqui para o Brinco, né, Carlão? O Guarani tem um bom aproveitamento fora de casa, Sim. né? Haja visto que fez contra a Chapecoense. É por isso que a gente fala que o acesso é algo para ser trabalhado, sim, é uma realidade. O Guarani é muito forte no Brinco, com possibilidade de vencer todas, e fora de casa tem um bom desempenho. Olha o Bugrão, Regis entrou na área, foi fintando, foi carregando, bateu cruzado, espalma o goleiro, a bola voltou, bateu, pega o goleiro! Pablo Tomás, na conclusão, o goleirão deu um tapa na bola, jogou para escanteio, 2 defesaças, 2 milagres do goleiro Felipe Garcia, Lupe. Na primeira do Regis, que ficou com a sobra, mandou um chute para a defesa do Felipe Garcia, e depois quem veio para a conclusão foi o Pablo Tomás, camisa número 7, que bateu para mais um milagre do goleiro da equipe do Tombense. Tem escanteio, Bugre, Regis na bola.
Regis vai se ajeitando ali para a cobrança do escanteio, cobra curtinho com o Diogo Matheus. O Regis passa do lado, Diogo Matheus devolve no Regis, dá um tapa na bola, encontra o Matheus Bueno pela meia direita, domina, encosta a marcação do Marcelinho, recua com o Alan Santos. Vamos chegando a 45, vai subir a placa dos acréscimos daqui a pouquinho aqui no Brinco de Ouro. 5. Vamos a 50 neste segundo tempo também, ou seja, 100 minutos de jogo. Diogo Matheus devolve ali com o Matheus Bueno. Torcedor vai cantando, torcedor em pé aqui no Brinco de Ouro, empurrando o Guarani nessa reta final do jogo, 3-0. O Bugrão vai terminando o jogo na liderança da Série B do Brasileirão. Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani, bola recuada lá com o Lucão. O Lucão levanta a cabeça, recua com o Alan Santos. Torcedor faz a festa aqui no Brinco. Bola recuada lá com o Douglas Borges, o goleirão. E perto da direita, que é papo, não joga para o campo de ataque. Passa por todo mundo, não passa pelo Augusto. De cabeça, toca na bola. O Matheus Bueno, gigante no jogo hoje, Matheus Bueno, hein? Gigante no jogo hoje, Matheus Bueno. Rola a bola mais uma vez lá pela esquerda com o Kaique. Devolve no Lucão. Volta a bola com o Alan Santos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Bugrão no campo de ataque, bola enfiada para Bruno Mendes, lá pela esquerda. Tentou cruzamento, foi travado, bola para fora, escanteio. É mais um escanteio que favorece a equipe do Guarani lá pela esquerda, viu, Lupi? Tentativa do Bruno Mendes, quem chegou travando foi o Augusto, zagueiro, camisa número 3, ganha escanteio o Guarani, quem vem para a bola, Kaique, lateral esquerdo. Sem muita pressa o Kaique, vai lá para a cobrança do escanteio, lá pela ponta canhota, todo mundo ali no meio da grande área. Bom momento para a equipe do Guarani, quem sabe o quarto gol do Bugrão, hein? Quem sabe o quarto gol do Bugrão? Kaique na cobrança. Ali pelo meio, o Iago Teles tentou chegar lá, ele vai para o cruzamento, vem bola para a área, sobe a zaga para fazer o corte. Diogo Matheus faz o domínio, toca na bola para o Regis, recua com o Alan Santos, vai tocando a bola, a equipe do Guarani, Regis com ela, faz o domínio na perna canhota, bota a velocidade, escapa da marcação, fez a finta no primeiro, foi tocado por trás ali, recebeu a falta. Jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Bugrão ali pela meia esquerda, Lupe. Em cima do Regis, que tá caído, o jogador do Tombense ajuda o Regis, no caso é o Bruno Silva, que agora tá mais tranquilo, né? O árbitro pediu e ele ficou mais calmo nesse finalzinho de jogo. Tem falta ao Guarani, que não tem pressa nenhuma, vence 3-0 a equipe do Tombense. Não tá tão tranquilo não, tá gesticulando uma barbaridade ali o Bruno Silva, viu? 47 minutos, reta final do jogo. Segura aí, Fabião, daqui a pouquinho a mensagem, tem falta pro Guarani. Tá ali o Regis na cobrança curtinha lá pro lado esquerdo, Iago Teles com ela, domina, o árbitro falou que tá valendo nada. Eu não assoprei um apito. Esse é o Mag Show, tá lá, de novo pra cobrança da falta, mais uma vez pra cobrança o Regis. O árbitro não autorizou ainda, agora tá autorizando, agora pode cobrar. Ele toca atrás com o Matheus Bueno, vai tocando a bola a equipe do Bugre. Fábio Scheibe, e a mensagem aí, Fabião? Abraçando aqui o Marcos Vinícius da Vila IP, ele tá lá em João Pessoa, na Paraíba, curtindo mais uma vitória do Bugrão aqui pela CBN. O Ednei Raimundo tá em Santa Bárbara do Oeste, também tá feliz aqui curtindo a transmissão da Rádio Globo CBN, viu, Cabelá? 48 minutos deste segundo tempo. Alan Santos faz o domínio, rola a bola com o Lucão lá pelo lado esquerdo. Lucão de primeira fez o passe lá do lado esquerdo. Quem trabalha é o Iago Teles, já fez o passe com o Kaique. Bota o Kaique para correr lá na ponta canhota, chega por baixo, rasgando tudo. Augusto bota a bola para fora, arremesso manual. O Moacir Júnior tá ali do lado do campo aplaudindo a zaga. Esse chutaço que deu ali o Augusto para fora, ele foi lá, aplaudiu o zagueiro, é isso mesmo, tá. 3-0 pro Guarani. É lá pelo lado esquerdo, toca a bola. Tabela linda, bem feita, Kaique, linha de fundo, a bola foi para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Tombense, viu, Lupe? Tiro de meta, Cabela. É, isso aí. É que eu não vi nada, eu tava atrás da placa aqui. 48-50. 3-0, Bugrão vai terminar o jogo na liderança da Série B. A festa bugrina aqui no Brinco de Ouro, tá todo mundo em pé, hein? Todo mundo em pé aqui no Brinco de Ouro, na geral principalmente, a galera tá em pé acompanhando essa reta final de jogo. Último giro do ponteiro, já passamos de 49. Bruno Silva rola a bola ali pela intermediária. Roger faz o domínio, volta a bola com o Augusto lá pela direita. Vai tocando a bola. O Regis e o Bruno Silva já conversam ali, já se cumprimentam. Com certeza vão trocar a camisa. Um pediu a camisa do outro ali. Sobra de bola pelo lado esquerdo. Vai trabalhando com o Guilherme Santos. Devolve lá atrás com o Roger. Vai tocando a bola, gastando tempo. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. 49,5. O Guarani vai assumindo a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.
Tem mais um jogo na rodada ainda, que é o Vitória, que pode passar o Guarani se vencer, mas tem que vencer. Por hora, o Guarani é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Festa da torcida. Torcedor do Guarani cada vez mais empolgado com a campanha do Bugre nesta Série B, quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro do Bugrão. 3-0 para cima do Tombense. Rapidamente vamos abrindo o central da bola, porque já está posicionado o Lupe lá. Vem aí Fábio Chaime. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Guarani e Tombense. 5 horas 43 minutos, vitória do Guarani 3-0 sobre o Tombense, que momentaneamente coloca o Bugre na liderança da Série B. Direto e reto, vamos passar para os Carulices nos minutos finais do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, lá do Maracanã. Fique com Flamengo e São Paulo, então agora amanhã a gente repercute a vitória do Bugrão e a liderança momentânea do campeonato para o time bugrino. Um grande abraço, obrigado! Oferecimento. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? Monroe, a primeira, para o mundo, para você. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Flamengo, São Paulo. Os Carulices. Para tentar roubar a bola no campo de ataque, que o Flamengo conseguiu escapar e ganha o escanteio. É na ponta direita, Everton Ribeiro na bola. Everton Ribeiro, grandalhões da grande área. Todo mundo na boca do gol. Everton levantou na grande área, desvia, Arboleda tira. Afasta para o São Paulo, rebote cai na direita. O Wellington deslocado aqui na direita. Dominou, fintou, derrubado. É falta. Falta para o São Paulo bater falta do Cebolinha. O jogo está parado. Futebol Globo CBN. Tem jogo. E o jogador do São Paulo aqui atrás é o Michel Araújo, é? Sim, camisa número 15, uruguaio, reclamando de dores na perna direita. São Paulo vai catimbando cada vez mais. 39 no segundo tempo, está 1-0 para o São Paulo o jogo. Gabriel Dudziak. Fala, Dudziak. Você definiu muito bem, Oscar. O São Paulo está doidinho para o jogo acabar. Não sei se é a melhor estratégia. Qualquer erro pode ser fatal. Nesse momento já tem um atleta exausto lá no comando de ataque, que é o Caleri. A bola bate e volta, bate